o meio de preparo, né? Eu falo de ingrediente e o método de preparo, né? Então é muito importante ter os ingredientes certos e o método de preparo certo para aí sim executar e ser assertivo. Senão, falha. E quando eu tava chorando literalmente no Mosteiro de São Bento, de joelhos numa capela lá, falando assim, cara, não sei mais o que fazer, porque já passou 1 ano e meio essa história, né? Aí veio uma mensagem assim, cara, falando assim, venda o que você gosta de fazer. E o empresário, tanto líder quanto liderado, é importante que ele reconheça quais são os ingredientes que ele não sabe. Meus alunos falam para mim, professor, sua aula acaba às 10, a gente vai fritando até 2h30. Fácil. Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora, fala aí, sonhador e sonhadora. Começando mais um Empreenda Cash, nessa 5ª temporada que eu prometi que eu ia convidar todo mundo que de alguma forma cruzou no meu caminho. Esse cara aqui de hoje, aos 32 anos, ele resolveu empreender e conhecer o mercado, como que é aquele nocaute que a gente toma, né? A gente vai tomando os nocautes da vida, o lance de empreender, eu já escutei na minha história aí, já em algumas temporadas, que é a arte de quem aguenta tomar mais porrada. Ele tomou algumas, decidiu voltar para o mercado para aprender um pouco mais e desenvolveu um método sobre isso. O cara foi camelô no meio da Praça Roosevelt e tentou lá ganhar a vida, mas mesmo assim faltou método, faltou treinamento. E ele retrata isso num livro escrito em 2020 e ele vem agora com a empresa dele chamada Bora Desenvolver, auxiliando a galera com tudo que ele aprendeu e esses métodos que foram construídos. Mas eu vou deixar ele contar mais sobre ele, olhando naquela câmera. Diga quem é você e o que você faz. Gustavo, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, parabéns pelo seu projeto, um projeto fantástico, tenho certeza absoluta que essa missão sua vai ajudar muitas pessoas, milhões de pessoas a serem mais assertivas, mais estratégicas nas suas tomadas de decisões. Eu estou muito grato aqui por estar contigo. Muito obrigado, cara. Cara, feliz em estar com você, ter te conhecido, né? E ter cruzado aqui de alguma forma. Você vem aqui nos estúdios lá, você também tem um podcast, né? Sim, já fala pra galera, já deixar. Bora Desenvolver, segue lá a gente, acabamos de começar. Temos convidados chegando aí também, grandes convidados. Tenho certeza que a gente vai estar junto nessa missão, ajudando o máximo da galera aí a ser mais estratégica. Posso me apresentar então? Pode, vamos lá. Manda lá. Pessoal, prazer, eu sou Marcos Paulo Rodrigues, fundador da Bora Desenvolver, onde hoje eu falo que eu sou um facilitador, eu sou um estudante incansável, busco facilitar a vida dos meus clientes, empresários, para serem mais assertivos com relação à estratégia de vendas, à estratégia de equipes, né, gestão empresarial, a parte de encantamento ao cliente também, encantamento ao cliente interno, encantamento ao cliente externo. Dou aula em MBA também na área de estratégia empresarial, gestão de pessoas, gestão de projetos. Então, de maneira bem resumida, sofri muito fazendo essa migração aí do mundo CLT, fiquei 11 anos numa empresa germânica, já estava me sentindo preparado para empreender, foi totalmente oposto. E aí, depois dessa queda do Vale do Desemprego, que a gente pode entrar em mais detalhes aqui, eu aprendi que na vida aí do mundo do empreendedorismo, se você não tiver método, técnica, e principalmente, né, não adianta só ter o método, mas sim o meio de preparo, né? Eu falo de ingrediente e o método de preparo, né? Então é muito importante ter os ingredientes certos e o método de preparo certo para aí sim executar e ser assertivo. Senão, falha. Agora, nasce esse livro que eu tô aqui, O Vale do Desemprego, para a galera entender o que é o Vale do Desemprego. Vamos começar pelo livro e a gente vai destrinchando a sua história toda. Fantástico, fantástico. Eu estava no mundo CLT e a gente sabe que no mundo CLT a gente dá muitas ideias, principalmente em empresa multinacional. Essas ideias não significa que vão ser todas aceitas. Tem uma burocracia, tem que passar por Alemanha, entre outros, né? A empresa era germânica. E eu comecei a querer literalmente bater asas porque eu estava burnoutando nessa empresa. Foi um desafio, eu quis ser gerente antes dos 30, consegui ser com 27, só que veio uma chuva de missões a serem cumpridas, né? Eu tinha a equipe no Brasil, a equipe na Argentina, cuidava da América Latina, toda a parte de network. E aí eu comecei a burnoutar e falar, cara, não estou mais feliz aqui, o que está acontecendo, né? Por que eu estou chegando nesse nível? E comecei a ter crise de choro compulsivo. Crise de choro compulsivo, para quem não sabe, é quando você não quer chorar, mas a lágrima brota de raiva. E eu falei, cara, tá muito estranho isso aqui.
Caraca. E aí eu bati o olho assim no meu setor, falei assim, deixa eu ver o que de fato está acontecendo aqui. Eu olhei para o meu diretor, eu lembro que ele já era infartado. Eu olhei para o meu chefe, vi uma cadeira vazia e eu lembrei que ele estava afastado pelo departamento médico por 15 dias para não infartar. A testa dele transpirava um monte. E eu estava naquele exato momento no lugar de um cara que estava internado trocando a válvula mitral do coração. E meu pai já tinha infartado com 45 anos de idade. Eu falei, cara, Caraca. eu sou o próximo, eu preciso sair daqui. Eu comecei a entender o que estava acontecendo. O próprio médico da empresa falou que você é muito novo para ter o que você está tendo, reveja os seus princípios. Se precisar mudar de vida, muda de vida. E aí eu sempre gostei da arte. Rádio, televisão, teatro, eu era fascinado por isso. E todas as férias que eu tirava, eu fazia cursos na área. Então, eu tinha cursos de teatro, com o Oswaldo Montenegro, na Oficina dos Menestréis, tinha curso de stand-up comedy, tinha curso de apresentador de talk show no Senac, 2 cursos de apresentador, achei bem legal lá, rádio e televisão também. E aí eu conheci uma amiga, na época, que ela era produtora do CQC, da Band, lembra? Legal, lembro. Com esse tio Kiko Star, né? E eu era apaixonado pelo CQC, eu queria ser repórter de qualquer jeito. E aí eu consegui fazer entrevista e o diretor ele foi muito franco comigo. Ele falou assim, olha, a gente vai primeiro, isso foi em março, esperar chegar ao final do ano, esperar a Band renovar o contrato, esperar ver se vai sair um homem do elenco para depois a gente conversar, tudo bem? Cara, aquilo para mim foi um sim. Mas ele falou um sim, não. Né? Então, mas para mim, tinha certeza que era um sim. Fui atrás, fiz um acordo, conversei com meu chefe inúmeras vezes. Demorei 3 meses para convencer meu chefe a me dar uma opção de sair da empresa. Uhum. Meu chefe acabou saindo junto, saímos os dois no mesmo dia. E aí, a partir daí, eu comecei a minha jornada. Né? Então, isso foi em junho de 2013. Vai fazer 11 anos essa jornada, se não me engano, agora. E, aliás, está fazendo essa semana. É. E a partir daí eu comecei a querer buscar esse desafio, só que a Band, ela renovou o contrato, só que na época, em 2013, só saiu a Monique Iose, né, do CQC, e eu tentei, implorava, batia na porta, posso até falar que fui um stalker em cima do diretor lá, viu, porque eu ficava batendo na porta desesperado. Eu mandava 1000 e-mails pro cara, eu tentava ligar, eu falei, cara, eu só pensei nisso, eu não pensei em outra coisa. Né? E, de fato, não consegui entrar, apesar que eu fiz participações. Eu fiz 2 participações como figurante no CQC, lá com o Danilo Gentili e Dani Calabresa, foi bem legal. E eu sou muito grato a eles por essa oportunidade também. E grato por todas as empresas que eu trabalhei, apesar de terem muitos desafios e muitos defeitos também, na minha opinião, né? Várias. Mas o fato é que, a partir daí, eu comecei a me mexer e falar, cara, tá bom, não tá dando certo aqui, para onde que eu vou? Então, eu fiz figuração em novelas da Globo, SBT, fiz testes comerciais aos montes, fiz comercial também pela GNT, mas ainda assim a conta começava a não fechar. E você decidiu fazer o curso de ator um pouco mais velho já? Não, eu fiz o curso, Mais eu comecei novo. a fazer o teatro para me desenvolver, porque eu comecei a perceber que eu era uma pessoa muito bruta, né? Na faculdade. Legal. No segundo ano da faculdade, conheci uma menina que ela já fazia, me apresentou. Cara, a partir daí não parei mais. E hoje eu estou mais sossegado, né? Focado aqui na empresa. Mas a arte é uma coisa que me consome o tempo inteiro. Inclusive, quero fazer um dia uma peça do livro. Legal. Musical sobre o livro. Musical? E eu atuando. Que legal. É um projetinho que está na gaveta aí, mas quero tirar logo da Você gaveta. seguiu, então, tentando emplacar na parte da arte? Sim, sim. Aí, como a conta começou a não fechar, porque eu estava como gerente de operações e serviços, né? Querendo ou não, um status e financeiro bom. Né? E eu mantive esse status, só que eu peguei toda a receita que eu recebi da rescisão, né? E amortizei 80% do apartamento que eu tinha na época, foi praticamente o dinheiro embora. E eu achava que eu ia reverter logo, só que começou a vir, passou Natal, Ano Novo, Carnaval, Copa do Mundo de 2014, ou seja, o mercado inteiro parado por causa da Copa do Mundo, crise global de 2008, afetando o Brasil em 2013, né? Pegou 2013 e 2014 uma taxa, se não me engano, de 15% de desemprego na época, ou um pouquinho mais. E ainda assim, o mercado congelado, porque a gente estava em ano de reeleição. Então, quando eu cheguei numa conclusão de que eu já tinha perdido muitas coisas e eu precisava voltar para o mercado, né? Perdi carro, eu tinha uma caminhonete Frontier, tive que vender a caminhonete. Eu tentava todo o seguro-desemprego, isso tudo, gente, foi embora. Literalmente foi o dinheiro esgotando. E a gente acredita... Tudo por ralo. Isso, e a gente acredita que ainda não, vai dar certo, né? Vai dar certo, só que você é muito pouco executor, né? De fato. E eu tentava algumas coisas que não davam certo. Fiz stand-up comedy em bares,
No meu nível de desespero, o último que eu fiz foi em São Caetano, foi aquele que foi a gota d'água, assim, cara, porque eu tava com caras da Praça Nossa, os caras fantásticos, arrebentando no stand-up. Quando eu entrei, eu já entrei tropeçando ali no fio. Uma música que tinha que tocar não tocou. E aí, se você não acerta na primeira chave do stand-up, cara, esquece, você não vai pegar o resto. Ou seja, ninguém riu de nada. Aí foi aquele dia que eu chorei e falei assim, cara, estanquei aqui, vou voltar pro mercado. Já era. Tentei, mas não deu certo, paciência, vou voltar pro mercado. E aí sim que eu comecei a entender um pouco sobre peças. Porque você vai chegando no fundo do vale, e quando eu estava chorando literalmente no Mosteiro de São Bento, de joelhos numa capela lá, falando assim, cara, não sei mais o que fazer, porque já passou 1 ano e meio essa história, né? Uhum. Aí veio uma mensagem, assim, cara, falando assim, venda o que você gosta de fazer. Venda o que você gosta de fazer. Juro para você. E aí me conectou na época, tava os 2 papas em transição, o Papa Bento e o Papa Francisco. Aí eu falei, cara, mas o que eu gosto de fazer? Arte, né? E aí eu estava do lado da 25 de março, ainda sobrou um resto de negativo lá, comprei umas peças e eu saía literalmente andando, cara, com umas caixas, porque as peças eram bonecos desse tamanho de resina e eram decorativos de música. Uhum. Então tinha saxofonista, violinista, cantor, só que era muito grande. Eu ficava andando aquilo o tempo inteiro pela Teodoro Sampaio, subia e descia em todas as lojas da Teodoro várias vezes. E aí eu comecei a tentar me especializar na área. Falei assim, como é que essa galera vende, né? Aí vi o pessoal com uma barraquinha. Falei, onde você comprou essa barraca? Ah, vai na loja tal. Tem a barraca até hoje, está debaixo da minha cama. E aí eu montei a barraca em bares de jazz da Vila Madalena que eu ia. Aí os caras deixavam eu ficar lá na frente. E montei na Praça Roosevelt. Fui de várias noites. Inclusive os garçons lá são os meus amigos da Praça Roosevelt. Mas mesmo assim, cara, não adianta. Você não vendia. E por que não vende? Aí entra o método, né? Então, chegou um momento que eu quebrei porque faltava capital, né? Aos poucos que eu vendia, né? Na verdade, o cara me pedia muito desconto, eu dava. Dava todo o desconto que ele queria, né? Eu só queria vender. Então, quando eu chegava em casa com R$ 300, né? Falei, olha, R$ 300. O que acontecia? Eu já ia para as contas que eu estava devendo, né? Então, não adiantava muita coisa. Diluía rapidamente. Totalmente, eu não sabia o que era capital de giro, né? Então, eu ia nas feiras, só que você vai nas feiras e você sai mais deprimido, né? Porque feira de empreendedorismo, com todo o respeito, tem lá um monte de franquia. Cada franquia 200 mil. Você fala, cara, eu preciso de 5 e não tenho, né? E aí a casa começou a cair bastante. Comecei a não querer voltar para casa, porque voltava para casa, sabia que corria risco de dar discussão pela falta de dinheiro. Aí eu ficava andando, literalmente, andarilho total. E aí comecei a entender vários mundos. Comecei a entender o mundo dos drogados, não precisei me drogar, mas entendi porque o cara chegou naquela situação. Entendi o mundo dos alcoólicos, porque tem muitas pessoas que eu conversava, literalmente, e o cara, desistiu da vida e falou, tenho vergonha de voltar para casa, por isso que eu tô aqui. Né? Entendi o mundo, sou totalmente contra qualquer tipo de furto, né? Mas entendi porque um cara pega um salame no supermercado e sai correndo. Né? Porque, de fato, não tem da onde tirar. Não tem da onde tirar. E aí eu estava numa situação dessa, eu falei, ok, ou eu fico aqui de vez, né? Ou eu saio dessa. Como é que eu vou sair dessa? Eu falei, alguma coisa eu sou bom, não é possível. Né? 11 anos de empresa alemã, poxa, formado, pós-graduado, intercâmbio no Canadá, eu falei, tem alguma coisa aqui que dá para tirar. Gastei uma grana comigo, né? Exato, né? Aí, cara, eu tava vendo sites e eu sou bem maquinzista, né? A universidade que eu estudei, dou aula. E aí eu vi um curso de mestrado. E eu falei assim, cara, eu não tenho dinheiro para pagar um mestrado, mas a matrícula talvez eu tenha, né? Que era R$ 130 ali. Eu falei, cara, vou me enfiar numa biblioteca, sentar o traseiro nessa cadeira, voltar a estudar. E eu acho que vai ser uma virada de chave. E eu ficava internado, literalmente, nas bibliotecas, estudando incansavelmente. E aí eu lembrei de uma análise SWOT, metodologia, né? Na análise SWOT, que te mostra força, fraqueza, oportunidade e ameaça. E aí eu entendi. Força, né? Excelente gerente de operações da América Latina. Falei, puxa, legal. Né? Fraqueza, vendas. Você não sabe vender, Marcos. Aceita isso que dói menos, né? Ameaça. Estou sendo ameaçado o tempo inteiro pelos meus concorrentes, né? Porque eles sabem vender ou não. Né? E oportunidade. Cara, se você não estudar, você não vai ter oportunidade aí de aprender mais coisa e virar o jogo. Quando eu me internei literalmente para fazer o processo seletivo, e tinha muita gente concorrendo, né? Porque para entrar no mestrado você faz um belo de um processo.
Eu acabei passando nesse processo e automaticamente, ainda desempregado, eu conheci uma chuva de empreendedores que estavam na sala de aula comigo. Esses caras, nossa senhora, me empurravam assim de uma maneira acelerada. Eles falavam assim, você vai quitar um ano inteiro do mestrado. E na época custava 2.630 por mês, ainda com desconto. Eu falei, cara, como é que eu vou quitar, mano? Nossa, vai ter que abrir empresa. Eu tinha medo de abrir empresa. Eu tinha medo de abrir empresa porque eu tinha medo de não ter dinheiro para pagar o contador, para você ter uma ideia. Sim. E aí, a partir daí, eles me empurraram muito e eu entendi as peças que me faltavam. Aí apareceu a oportunidade na aviação. Voltei para o mercado para aprender. A operação eu tirava de letra, só que eu não saía da área comercial. Cara, como é que você vende? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Aí, depois da aviação, fui convidado para o mercado moveleiro de luxo. Foi meu último cargo CLT. E o dono chegou para mim e falou, eu sei que peça te falta e eu sei que peça que eu não tenho que você vai poder me ajudar. Então, eu já queria ser consultor. Ele falou, só não te contrato como consultor para não gerar vínculo empregatício, mas você vai ter aqui o CLT. E essa peça que te falta, eu dou treinamento para minha equipe todo mês. Então, eu vou conseguir te completar essa peça. E foi dito e feito. Então, quando eu estava lá já há um ano trabalhando com ele, eu já estava montando minha empresa, já estava sabendo a venda, que era literalmente a peça que me faltava, marketing um pouquinho também. E aí, a partir daí começou a dar mais certo. E até hoje eu falo que tem muita peça ainda que eu preciso aprender, eu não paro de estudar um minuto para poder hoje ajudar os meus clientes com essas peças também. E você acha que a peça de vendas é a mais importante da estrutura do quebra-cabeça ou não? Olha, é uma das, porque se você tem um negócio e se você quer gerar lucro para a tua empresa, meu amigo, não tem jeito, né? Então, ou você vai vender, ou você vai contratar uma equipe que vai vender por você. Então, ela é fundamental, né? Mas não adianta você vender se você não souber entregar. Entregar com muita excelência, porque a gente está falando de um mercado tão competitivo, a gente tem tanta coisa por detrás de uma empresa, a gente está falando de fatores econômicos, né? Tem a análise Pestel, que fala sobre questões políticas, questões sociais, questões ambientais. Ou seja, do lado, o Rio Grande do Sul sofrendo um monte por causa disso, né? Do nada pode aparecer um fator externo, uma incerteza que pode derrubar a tua empresa inteira. Então, tem muita coisa que precisa ser muito bem estudada, muito bem. Você precisa estar muito bem atualizado com as tendências do mercado também, para saber vender, mas também para saber entregar o que você está prometendo para o cliente. Né? E com muita qualidade. Então, o lado germânico me ensinou isso, a ser impecável nessa questão de análise de risco, qualidade, e entregar uma coisa muito bem elaborada, desde uma proposta até um relatório, até um ambiente, né? Eu fui para a Disney fazer um estudo de campo dentro e fora dos parques. E tem muita coisa fora dos parques que o empreendedor lá não precisa se preocupar, porque funciona. Eu acompanhei uma prisão sendo feita em Miami, conversei com os policiais sobre a abordagem que foi feita. O cara não estava fazendo praticamente nada, tendo uma análise comparativa com a nossa cultura. Ele estava curtindo a vida ali, com fone de ouvido, um cabelão, e cantando e dançando ali no meio da Lincoln Road. Mas o que aconteceu? Ele provocava as pessoas que estavam passando por ele. Né? Então, passava uma pessoa, ele xingava. Passava outra pessoa, ele xingava. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa aqui. Eu parei de almoçar para ficar olhando a cena. Aí, dito e feito, cara. Parece que os policiais colocaram, tipo, como se fosse um drone em cima. Uhum. Deu 7 policiais, do nada. Cercaram o cara. Já veio 5 camburões. E aí, os policiais... O dono do restaurante começou a gritar. Ele fez isso, isso, isso. Aí, um policial chegou pro dono do restaurante e falou, tô aqui para colocar ordem na sociedade e você tá descumprindo essa ordem. Você quer ser preso também? Aí veio outro policial, tirou ele. E aí eles cercaram o cara e falaram, olha, você sabe que nós estamos aqui para gerar ordem na sociedade? Yes, sir. Você sabe que você está descumprindo isso? Yes, sir. Você sabe que você vai ser preso? Yes, sir. Então, por favor, virou, algemou, camburão e tchau. Ou seja, tem muita coisa que já funciona demais. Estou falando de região de Orlando e Miami, tá? Mas aqui a gente já tem que estar preocupado. Né? Aqui a gente tem que colocar a policial paisana numa esquina, tem que tomar cuidado para não tropeçar na própria calçada. Então, são vários fatores que o empresário brasileiro ele tem que ter muita consciência e estar muito preparado mesmo. Então, vendas é importante? Sim. Mas um processo é importante? Fundamental. Né? Um acordo é importante, por meio de ata é fundamental esse acordo. Alinhamentos semanais é fundamental. E tem uma chuva de métodos, técnicas para você colocar esses ingredientes para rodar dentro de uma operação. E mais importante que isso, Gustavo, é o líder entender que ele está lidando com pessoas, e ele também é uma delas, que ele tem que saber lidar com ele mesmo,
dentro Tem um lance de autoconhecimento ali também, né? dentro de um cenário econômico que não sai de crises. Então, se a gente for buscar desde a época lá do Sarney, de lá para cá sempre vai ter crise, né? E não é à toa que nós estamos num país em desenvolvimento, né? Porque realmente tem muita coisa que dá para melhorar bastante. E essas crises, elas precisam ser administradas. Só que nós estamos falando aí de uma população brasileira hoje que, segundo o IBGE, 90% da população não ganha mais do que R$ 3.000 por mês. Nós estamos falando, segundo a Organização Mundial da Saúde, de um dos países mais ansiosos do mundo. Nós estamos falando de várias questões que já estão impactando a vida do ser humano. O cara já está desgastado, o cara já está sem grana, o cara já está com vários problemas acontecendo pessoais que precisam ser administrados. E aí vem o papel do líder de realmente vestir essa camisa de liderança. E por mais que existam esses problemas, é ele, sim, como líder, que tem que resolver e tem que motivar a galera, e tem que inspirar, e tem que fortalecer a cultura da empresa, tem que colocar os processos certos para rodar, tem que treinar a equipe. Vejo inúmeras empresas, infelizmente, Gustavo, que eu faço tudo de campo, eu vou nas lojas, eu faço 10 perguntas básicas, muito básicas, para quem domina vendas mesmo, né? Falando aí de startups, a gente que está acostumado com tecnologias, né? E aí eu pergunto 10 questões muito básicas. O cara não sabe. E o cara está lá para quê? Para vender. E eu falo assim, qual foi o último treinamento de vendas que você fez? Nenhum. Qual foi o último livro de vendas que você leu? Nenhum. Aí eu falo, cara, a conta não fecha. Como é que você quer desenvolver, quer ter resultado se você não faz um treinamento, se você não estuda? Aí o vendedor da ponta, ele pega o meu cartão, poxa, que legal, vou entregar para o meu supervisor, vou entregar para o dono da empresa. Se o dono da empresa entender que não precisa dar treinamento, ele não vai dar. Entendeu? Só que qual que é a consequência disso? Começa a virar um padrão. Sim. Começa a virar uma lógica. E aí essa lógica acaba, infelizmente, colocando algumas empresas em risco. Agora, nessa sua construção, quando você analisou aquele cenário, né, aquele cenário doentio, né, da última companhia que você estava, até o momento que você entra no vale do desemprego, a gente tem aí um fator saúde bem sobressalente, né? Você chegou a buscar ajuda, porque teoricamente você usou como escape para não ter um problema e você buscou um problema talvez até maior nesse vale que você ficou. Exato. Eu vou te falar que sim, busquei ajuda do próprio médico da própria empresa. Tanto é que ele que falou, reveja os seus princípios, né? Então ele colocou ali, fui buscar terapia, né? Terapia holística, no caso também, me ajudou bastante. E até massagem ali que a empresa dava como benefício, eu fazia 3 vezes por semana ali para tentar melhorar o meu status naquele momento, né? Eu tenho uma coisa que eu chamo de status alto e status baixo. Aprendi isso com o curso de clown. Um dos cursos que eu fazia na época era curso de palhaço, stand-up comedy. E o Giba Reis me ensinou, né? Status alto, status baixo. A gente sempre tem que tentar virar o jogo para o status alto, porque a chance de a gente estar no status baixo é muito alta. Desde um trânsito que a gente pegue, desde uma notícia que a gente assista, sempre tem coisas colocando a gente no status baixo. E eu entendia isso na época, mas essas ajudas foram fundamentais. Apoio da família, fundamental. Tem alguns amigos que tentavam me ajudar, não sabia como, né? Aí eu falava, Marco, vamos tomar um café pelo menos, né? Eu vou junto com você na feira do Sebrae, né? Tive um grande amigo, Marcos, que fez uma pós comigo. Ele me deu um chacoalho violento. Falei assim, teu currículo está um lixo, cara. Vem cá, me chamou para jantar com a família dele. Depois que terminou o jantar, aí eu lembro direitinho da família, da cena deles saindo da sala, assim, a esposa, os filhos. E aí foi nessa hora que ele falou assim, cara, eu chamei aqui para te provar que o teu currículo tá péssimo, tá um lixo. Então a gente vai rever esse currículo para a gente poder virar esse jogo. Então, legal. Tem muitas questões assim que é importante a gente reconhecer, né, que os lugares que a gente passa, às vezes, por exemplo, no meu livro eu estou entupindo as empresas que eu trabalhei, mostrando os defeitos delas também, vantagens e os defeitos. Você faz uma análise também delas, a SWOT? Eu não faço análise do SWOT delas, mas eu mostro o quanto de coisa que poderia ser melhorada. Até que, sabe aquele acordo que você vai ser promovido, eu te dou um cargo de coordenador agora. Se você cumprir esses... A gente vai reparar o seu salário aqui e daqui a um ano vai aumentar e passa 3 anos não cumpre.
Aham. Esse tipo de defeitos que eu coloco dentro desse mundo corporativo, né? Algumas promessas que realmente não são cumpridas, faz você explodir para depois cumprirem, né? Acho que você não precisa explodir, né? É só cumprir o que de fato foi acordado. Mas, assim, ao mesmo tempo, tem algumas gotinhas aqui. Hoje eu enxergo isso, tá? Na época eu não enxergava e quando eu escrevi o livro também não estava enxergando, porque, querendo ou não, a gente aprende todo dia. Mas pode ser um pouquinho ali de vitimismo, ou pode ser um pouquinho ali de terceirizar uma responsabilidade. Hoje, por exemplo, eu enxergo claramente, né? A empresa, por exemplo, Ford fechou a operação no Brasil, 5.000 funcionários demitidos. O que o funcionário faz? Vai para a porta protestar. Não adianta, desculpa, né? Porque tem muitas questões aí também que quanto tempo você ficou nessa empresa? O que você fez fora da empresa? O que você buscou para a tua vida? Hoje em dia não existe mais isso de ir lá e ficar um jubileu como antigamente. Tinha um jubileu, festa de 25 anos dentro de uma empresa. A empresa aportava ali uma previdência para você ficar mesmo 30, 40 anos, né, dentro de uma empresa. E era lindo, porque era o modelo de negócio da época, CLT. Entrar numa empresa, ficar 30, 40 anos e não sair mais. É o que todas as famílias gostariam, né? Exato. No mundo mais tradicional, conservador, isso era o correto. Isso era o que funcionava. Mas hoje em dia, não é assim que funciona, né? Então, você está dentro do mundo CLT, cara, pode bater uma pandemia, pode bater um desastre ambiental, milhões de coisas podem acontecer, né? Hoje a gente vai ver, a Outback está em crise, está tentando vender a empresa, procurando compradores. O Starbucks está em crise, a Polishop está em crise, o Casas Bahia está em crise, o Subway está em crise. E, querendo ou não, tem milhões de pessoas debaixo dessas bandeiras aí, né? E essas pessoas, elas, se ficarem cômodas, vai cair no vale, da mesma forma que eu caí, né? Então, vale, sim, mostrar algumas oportunidades de melhorias, né? Os desafios para essas empresas serem mais assertivas nas suas operações, nos seus acordos, nos seus processos, mas o seletista, né? O funcionário, ele tem que sair da caixa. Sim. Tem que levantar o traseiro e voltar para um curso, ou sentar e voltar a estudar. Tem que começar a se mexer. Você acredita no plano B, C, D, No E, meu livro eu F? falo que tem que ter pelo menos 5. Pelo menos 5 planos. Pelo menos 5. Eu falo para você, hoje eu tenho 11. Mesmo assim é um desafio. Mesmo assim é um desafio, né? Então, hoje, o plano A só esquece. Esquece, cara. Porque você está jogando todas as suas fichas num único lugar. E é um lugar que vai te prometer muitas coisas, mas é um lugar que tem fim. Porque você pode ter 60, 70 anos, cara, vai acabar. Você não é dono da empresa, né? Vai acabar. E hoje eu vejo muitas empresas, eu ajudo meus clientes a contratar pessoas, né, para determinadas vagas mais estratégicas, e o cliente fala na lata, Marcos, acima de 45 anos não quero. Entendeu? E ponto, né? Não tem conversa. Então, se essa pessoa ela não se mexer, a gente não sabe até quando vai ter aposentadoria. Né? A gente não sabe até quando que o quanto essa pessoa vai receber de rescisão vai ser útil por quanto tempo na vida dela. Sim. Né? Então, se ela não tiver um plano de contingência, eu acho que ela já está em risco automaticamente. E quando a gente fala desse plano A, B, C e D, você colocou toda a sua rescisão para quitar 80% do seu apartamento. Você faria isso de novo ou você mudaria? Você acha que isso foi? Faria 100% de novo. Por quê? Porque eu sei que dá para investir, dá para ter algumas receitas. Na época eu pensei em colocar tudo no investimento para ter um excelente fixo, né, que ia voltar. Mas eu não sei se hoje eu, por exemplo, naquela minha situação... Teria gastado tudo também. E não teria quitado o apartamento. Entendeu? Porque eu quitei com muita facilidade depois disso, né? Faltou muito pouco. Então, quando eu entrei na aviação, em 2, 3 meses, eu aportava tudo e jogava lá, né? E fui quitando e quitei. Acabei dando um carro para minha mãe de Dia das Mães também, ou seja, consegui fazer muita coisa depois que eu voltei para o mercado CLT. É legal o mercado CLT, acho fantástico, mas acaba, né? Então, eu não faria nada diferente do que eu fiz, inclusive o Vale do Desemprego, porque se eu estou hoje ensinando, né, os empresários, é graças a esse Vale. E o mais importante é a gente entender, e aí entra um fator fundamental, é tentar não ser resistente com esses aprendizados. Eu vejo, Gustavo, eu estou falando de mais seletista aqui, mas muitos empresários, donos, né, que também estão na mesma. O cara está sofrendo do mesmo jeito, tem as pressões gigantescas, até sofre mais do que o CLT, porque ele tem uma pressão que pode ter 200 pessoas
debaixo dele, pode ter 50 pessoas debaixo dele. E, querendo ou não, todo mundo fala que o empresário é mais solitário, né? Não consegue conversar com muitas pessoas sobre estratégias, etc. Então, isso também faz com que ele precise ser mais assertivo possível e ele ainda mais tem que ter, se possível, 15 frentes de negócio, tem que ter. Então, a frente, ela sempre vai ter o carro-chefe, né? Que vai te proporcionar mais dinheiro. Eu acho que uma frente para contas básicas é fundamental. Então, você pode baixar o preço ali para tentar ganhar numa escala, mas pelo menos essa escala já vai pagar ali a equipe, já vai pagar os funcionários, está tudo certinho. Ufa, isso é uma das minhas estratégias aqui no estúdio. E aí o restante acaba... Você vai brincando com essas frentes, né? Que é a famosa esteira de produto, né? E tendo ali alguns produtos específicos que é praticamente 100% de lucro, literalmente. Porque o restante ali você está colocando para pagar as contas básicas, inclusive a operação desse produto maior. Isso vale para qualquer tipo de negócio, né? De um restaurante a um serviço de educação. Tipo, eu dou treinamento para dono de construtora, eu dou treinamento para dona de agência de turismo, academia, eu dou treinamento para dentista, eu dou treinamento para terapeutas. Assim, qualquer negócio pega, porque os métodos que eu ensino, né, as diversas teorias, um método para a galera entender é assim, pensa um nerd estudando muito e ele vai montando um storytelling com uma chuva de teorias, métodos, pesquisas nacionais, pesquisas internacionais, entra o conceito de psicanálise, tudo para entregar de uma maneira didática, isso é importante, né? Saber entregar de uma maneira didática algo para alguém ensinar, para alguém aprender de fato e para poder aproveitar esses ingredientes e adaptar para o mercado dele. Então hoje, por exemplo, eu vou dar um treinamento, normalmente são para pequenas pessoas, de 1 a 5 pessoas dentro de uma sala. Ainda quero crescer, tenho outros objetivos pela frente, mas eu gosto desse tete-a-tete. Isso, eu gosto desse atendimento personalizado. São 4 horas, até de 3 a 5 horas, dependendo do treinamento, mas é muito conteúdo, cara. E a pessoa tem que fazer, eu deixo ela fazer 2 vezes o treinamento para maturar a informação mesmo. Então é uma chuva de conteúdos que a gente entrega para essa pessoa entender quanta coisa existe para usar como apoio. E hoje eu vou dar um treinamento para um estudante, por exemplo. O pai é um cliente meu já, dono de uma grande marcenaria de mercado imobiliário de luxo. E ele falou, Marcos, meu filho está fazendo ADM, eu quero que ele aprenda isso. Pelo menos a saber vender desde cedo. E o moleque lá, só eu e ele, literalmente. E aí tem uma outra dentista que eu dei o treinamento, 2 dentistas, eu avisei elas. Falei, olha, vou dar um treinamento amanhã, se quiser assistir de novo, aproveita. Então a pessoa também vai lá para dar uma maturada a mais na informação. Ah, legal, você faz um double check aí do conteúdo. Porque é uma chuva mesmo de conteúdo. Sim. A arte da venda está com cerca de 150 slides. Mesmo a pessoa recebendo a apostila e fazendo exercícios, ainda tem que maturar. Antes da gente falar da arte da venda e a formação dos gestores, um pouco mais para a galera entender, e quem estiver precisando dessa solução, você falou muito sobre o método e fez um paralelo com uma receita de bolo. Isso. Conta isso para a galera entender um pouco, a minha turma que está ouvindo nessa quinta temporada, boa. Que é mais economia real aí. Perfeito. Independente do segmento da área que você trabalha, pessoal. Vamos supor aqui que você vai fazer um bolo. Tá? Para fazer um bolo, no mínimo, você vai precisar dos ingredientes, né? Para poder fazer o bolo. Só que eu falo que com ingrediente, Gustavo, você não consegue fazer. Por quê? Porque se você não tiver um método de preparo, você não vai saber fazer esse bolo. Então, com o ingrediente e com o método de preparo, aí sim você vai fazer o bolo. Só que tem gente que ainda consegue fazer um bolo mais gostoso que o outro. Por quê? Porque ele está estudando mais, ele está lapidando mais, está colocando uma cerejinha a mais. Ou seja, ele consegue maturar essa informação de uma maneira mais bacana, adaptando para a realidade dele, e ele consegue ali, literalmente, deixar um bolo mais bonito. Tem gente que com o ingrediente e com o método ainda deixa queimar o bolo, né? Ou seja, também não consegue fazer o bolo nem com os ingredientes, nem com o método. Precisa estudar mais, precisa treinar mais. Eu gosto muito de curva de aprendizado, né? Uhum. Então, tem pessoas hoje trazendo uma analogia do bolo para o mundo do empreendedorismo, né, que são mais analíticas, a gente trabalha questões de análise comportamental. A pessoa mais analítica e planejadora naturalmente não vai ser mais executora nem comunicadora. Então, você quer vender? Você vai ter que ser executor, você vai ter que ir para a rua, você vai ter que comunicar. Né? Em compensação, um analítico, um planejador é um excelente analista financeiro, gosta de planilhas. Então, a gente precisa entender que existem essas receitas, esses ingredientes e falar assim, tá, onde que eu entro aqui?
Né? Onde que eu sou bom e o que eu preciso melhorar? Né? Ame sua fraqueza. Sempre falo isso, cara. Faz uma análise SWOT, descubra a sua fraqueza e vai para cima dela. Para essa fraqueza um dia virar uma força. Né? Eu era péssimo em vendas, hoje eu dou treinamento de vendas. Olha que interessante. Né? Então, a gente consegue aproveitar bem isso. E o empresário, tanto líder quanto liderado, é importante que ele reconheça quais são os ingredientes que ele não sabe. E, mais importante, ele reconheça que talvez o método de preparo dele não está sendo assertivo. Talvez não esteja tendo o resultado que ele queira ter. Né? Então, quando você consegue quebrar essa resistência, aí fica lindo. Porque você está abrindo seu coração para enxergar coisas novas, para entender que tem mais coisa para aprender, para poder aproveitar na prática isso tudo que você está aprendendo. E aí a coisa começa a funcionar. Por que eu falo isso, Gustavo? Tem uma pesquisa feita em 130 países. E ela fala o seguinte: é muito comum que exista uma forte resistência no ser humano. Então, qualquer notícia que o ser humano recebe, ele vai passar por 3 sentimentos antes da aceitação. Que é a surpresa da notícia. Por exemplo, eu vou chegar para o cara e falar assim: cara, está claro para você que a gente está 1h30 aqui dentro de uma loja, numa ótica, por exemplo, e não entrou nenhum cliente, você não está vendendo? Surpresa. Ninguém vai gostar de uma notícia dessa. Como assim? Né? Segundo sentimento é o medo. Meu Deus, cara, talvez ele esteja certo. Né? Talvez eu estou quebrando e não estou percebendo. E o terceiro e o mais grave de todos, que muitas pessoas empacam aí, é a negação. Cara, esse cara não sabe o que está falando. Eu tenho 20 anos de experiência. Sabe de nada. Eu que investi 200 mil reais aqui para deixar essa loja bonita. Só que essa resistência, cara, é como se fosse uma droga que aos poucos vai literalmente matando o negócio. Vai indo, vai indo, vai indo. E aí, quando ele resolve buscar ajuda, já não dá mais para buscar ajuda. Né? Eu conheço pessoas que estão devendo 3 milhões para cliente. Porque o cliente comprou o produto, aí veio a pandemia, a pessoa não conseguiu entregar e não consegue entregar até hoje, está se enfiando em empréstimos atrás de empréstimos e está muito resistente para aprender também. Acha que está ali, ó, top, o ego está lá em cima, né? Aí que entra a psicanálise, né? Ego, narcisismo, está lá em cima. E eu conheço outros que estão devendo 1.700.000. Eu fui descobrir, esse eu tomei um calote. Eu fui descobrir quando o cara me chamou para fazer o meu principal serviço dentro da empresa dele. Quando eu entrei, eu entrevisto as pessoas, né, faço um mapeamento, e o próprio financeiro falou: cara, ele não está pagando nem nosso salário aqui, nem o aluguel do espaço ele está pagando. Eu falei: putz, isso aí não sei. Mas você deu o treinamento? Entreguei um relatório, cara, gigantesco de melhorias em todas as áreas. E eu tinha feito um acordo assim: se você não gostar do meu trabalho, você não precisa pagar. Né? Só que eu não sabia que ele estava quebrado. E aí eu entreguei, cara, paguei almoço, apresentei pro cara no Oscar Freire, dei livro, dei o relatório intacto para ele, fui presencialmente também, era uma empresa de treinamento, fui assistir um treinamento, fiz toda uma consultoria para melhorar a estratégia dele também. Só que esse cara aí tem má índole. Então, tem umas pessoas Para ele soou como música. Se você não gostar, não precisa pagar. A palavra só não então, precisa pagar. Né? Exato. Só que o que aconteceu? Eu tirei essa frase da boca dele quando eu fiz a apresentação final. Falei: cara, você gostou disso aqui que eu te entreguei? Porra, fantástico, cara. Não tem como não gostar. Aí eu falei assim: beleza, então está entregue. Certo? Certo. Daí ele até falou assim: preciso ver como eu vou te pagar. Eu falei: beleza. Mandei o link de pagamento lá dividido em 10 vezes. Aí o cara começou a vir com umas conversinhas, começou a falar. Aí, meu cartão bloqueou. Aí casou, né, cara? Que, assim, a pessoa, muitas vezes, pessoal, ela não fica endividada, devendo 1.700.000, devendo 3 milhões à toa. É porque tem uma chuva de incompetência por detrás disso. Né? E a incompetência é uma coisa que eu falo que pega muito, Gustavo, é quando você tem uma ambição muito grande, que eu acho que é legal ter ambição, e tem que estar bem estruturada. Mas tem uma linha, cara, que assim, ó, quando passa da ambição e vira ganância. Cara, quando vira ganância, o cara está com dinheiro no bolso, ele não liga mais se o funcionário está insatisfeito porque ele atrasou o pagamento. Ele não liga de não pagar mais fornecedor. Ele não liga de não pagar aluguel. O cara começa a pensar só no dinheiro dele. E ele começa a pensar no carro que ele está usando. Ele começa a pensar nos consórcios que ele fez. Ele começa a ir para outros lados. Só que, cara, a lei do retorno está aí, bicho. Então, essa galera toda, incluindo clientes que estão sendo prejudicados, não vão voltar nunca mais. E aí esse cara com 1.700.000 que ele está devendo, ele não paga mais esse 1.700.000, ele quebra.
entendeu? E aí fica deprimido, né? Então, esse cara, por exemplo, um ego gigantesco na lua, acha que é o bom em todos os sentidos, só que, infelizmente, esse tipo de pessoa e outros eu já demito na hora. Eu coloco na caixinha de ação social. Eu falo, tá aqui, a ação social tá feita, fica feliz aí, não precisa pagar, tá tudo certo. Sim. Mas é uma questão que a gente tem que respeitar que não tem volta. Eu vou te ser franco. Os meus mentores, também faço mentoria, né? Uhum. Eles falam muito, olha, esse tipo de cara aqui, você chegou no limite dele. Ele não vai desenvolver mais que isso. Então, cara, e ele só tá piorando porque ele não tá nem cumprindo os acordos que você faz na mentoria. Então, entrega, cara. Entrega o projeto. E aí vai para quem realmente quer dar resultado. Eu foco muito em cliente que quer dar resultado. Porque quem não quer, não adianta. Né? Vai perder dinheiro, vai perder tempo, não adianta. Agora, nessa jornada, a gente sabe muito sobre, né, e vai conhecendo o seu livro. Primeiro, onde eu consigo encontrar o seu livro? Legal. Boradesenvolver.com.br é o principal canal. Principal canal. Ele está nas livrarias também. Tá? As livrarias que ainda estão ativas, né? Porque eu estou vendo que tem até uma recuperação aí de algumas. Uhum. Tô até gostando de saber. Mas na Cultura, Martins Fontes, Antiga Saraiva, elas sempre estão lá. Mas o principal canal é o boradesenvolver.com.br. Agora, deixa eu te perguntar. Você retratou aqui o Vale do Desemprego no seu livro. E você voltou e está empreendendo e você acaba encontrando alguns caras aí no caminho que podem estar no Vale do Desespero. Eu queria te entender o seguinte, porque o cara já foi para o empreendedorismo, talvez teve a construção e agora está no desespero. São esses caras que... Eu vou trazer alguns padrões de clientes para você entender que tem os mais diversos tipos de clientes, tá? E mais diversos tipos de motivos por estarem desesperados. É muito importante lembrar que tudo é uma consequência, né? Então, é uma consequência da sua estratégia. Então, no meu treinamento eu falo sobre uma estratégia, que já vai uma dicasinha para vocês, 30-90. O que significa isso? O seu resultado hoje, ele é um reflexo dos seus últimos 30-90 dias. O que você fez? Como é que você prospectou? O que você entregou? Né? Como é que você saiu da cadeira para ir buscar novos clientes? E você está tendo esse resultado agora. E daqui para frente, 30-90 é o que você está fazendo agora, para poder colher daqui 30-90 dias. O ponto importante para a gente refletir com relação aos mais diversos perfis de clientes é que o mais grave de todos é esse cara que bate ganância. Então, o cara ele está desesperado por quê? Porque ele esqueceu do propósito dele, ele esqueceu de cuidar do cliente, ele esqueceu de manter a qualidade, ele esqueceu de investir na própria empresa, ele esqueceu de investir em treinamento para a equipe, ele não está ligando mais para a cultura da empresa. E aí esse cara ele começa a sofrer, literalmente sofrer muito, porque nada está dando certo. Só que ele, além de sofrer, ele vai para o desequilíbrio emocional. Então, quando ele pisa na empresa, já é para xingar alguém, já é para gritar com o funcionário, já é para dar esporro, literalmente. Cara, hoje em dia, cara, um esporro, né? A gente não está mais na era do autoritarismo, cara. Não vai adiantar, vai piorar. Né? O mercado está aquecido. Né? Tem 7% aí de taxa de desemprego, antigamente tinha 15%. Está mais fácil de mudar de emprego. Então, se você der um esporro com a sua equipe, tem gente que ainda vai ter medo, vai aceitar esse esporro. Mas para sair, é 2 palitos. Então, essa galera é a pior de todas. É quando o cara ele já está na base do Gardenal, o Gardenal já não está adiantando, entendeu? E aí o próprio psiquiatra dele fala que você precisa afastar urgente da operação. Só que se ele não tiver uma pessoa tática muito boa para cuidar dessa operação para ele, a equipe vai estar largada, vai estar solta. Aí já era. Esse é um perfil que bateu o desespero, já está devendo milhões, e aí a casa já praticamente caiu. Né? E nem mentor consegue muitas vezes recuperar, porque o cara ainda tem a resistência dele. O mentor fala uma coisa, ele acha que é outra. Né? Então, é uma situação bem delicada. Tem outro perfil que o cara está desesperado, que é o que eu mais gosto, mas porque realmente está faltando método, está faltando ingrediente. Então, esse cara está disposto a melhorar, está disposto a aprender, está disposto a executar. E aí, quando a gente fala para o cara, olha, e essa peça aqui, ó, o que você acha dessa peça? Aí o cara fala, putz, como é que eu não sabia Tão disso, óbvio, mas né, não, cara? né? É isso. E aí o cara está disposto a executar aquilo. Né? Então, quando eu sou muito prático na passagem de bastão desse conhecimento. Né? Por isso que eu falo que o cara não vai precisar mais do que 4 ou 5 horas comigo. 3 a 5 horas. Porque o método está ali, é um compilado. Então, na formação de gestores tem 190 e poucos slides e eu estou aumentando ainda. E eu entrego tudo de uma vez. Está aqui, ó.
Esse é o ingrediente que você precisa. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas eu faço treinamento que demora 40, 50 horas para fazer. Eu falo, faça também. Né? Eu falo assim, eu não vou negar nenhum treinamento que você faça, cara. Tudo você vai aprender um pouco. Em todos os treinamentos você vai aprender. Né? Mas aqui, de fato, é uma maneira muito objetiva. Por quê? Eu quero que ele entregue resultado rápido. Então, se ele aprender comigo numa tarde inteira, ou se ele aprender comigo das 7 às 11 da noite, e no dia seguinte ele falar que já conseguiu dar resultado, tomara, tô encantado, é isso que eu quero. Então, eu já treinei pessoas, por exemplo, de 65 anos nas costas, que são terapeutas na parte de constelação familiar. A pessoa fez o treinamento comigo na quinta. Foi extremamente difícil de maturar a informação dela. A gente teve que... Jogamos 2 horas para frente o treinamento. Ela saiu extremamente desgastada. E no domingo ela ia rodar uma constelação. Eu falei assim, cara, você vai rodar um pitch lá do jeito que der. Mas roda, porque até então você não estava sabendo nem rodar pitch, pessoal, pitch de vendas, né? Apresentação de vendas. E ela não estava fazendo nenhuma. Então a galera ia lá, fazia só a constelação e ia embora. Eu falei, não, todo mundo que está assistindo essa constelação tem que saber que vai ter a próxima turma. E já com data marcada, e quem quiser participar já vai fazer a inscrição na hora ali. Pá, cara, ela vendeu. Marcos, fiz do meu jeito lá e rodou. E vendeu. É isso. Tem uma outra cliente que normalmente chegam... Os meus clientes normalmente não estão bem, né? Estão desgastados. Estão emocionalmente abalados também. E eu achei muito interessante. Ela faz cookies. E ela falou assim, eu tô num ponto que tô quase jogando tudo pro ar. Eu falei, calma, vamos lá. Né? E eu fiz o treinamento com ela. E esses dias o marido foi assistir também junto. Falei, vamos todo mundo. Tinha 6 pessoas nesse dia na sala. E aí ele me deu a notícia anteontem. Marcão, a gente já tá com várias frentes aqui, cara. Seu treinamento, startou aqui, virou a chave. E eu falo, meus alunos falam para mim, professor, sua aula acaba às 10. A gente vai fritando até 12h30. Fácil. Por quê? Porque é uma galera que quer aprender. Sim. É uma galera que está disposta a conhecer coisas novas. É uma galera que, poxa, que legal que eu estou sabendo que existe isso e que isso pode me ajudar no meu dia a dia. Né? Eu sou muito a favor de teorias, métodos, pesquisas. Eu falo que uma pessoa nunca fez uma teoria à toa. Ela sofreu pra caramba para criar aquela teoria e ela fez aquela teoria justamente para você não sofrer mais. Né? Só que se a galera não valorizar uma teoria, um método, significa que ela está sendo resistente com ela mesma. Né? E ela não está querendo aprender. Por inúmeros fatores também, tá, pessoal? É muito normal, principalmente no Brasil, a galera é sofrida, né? Então já tem uma casca gigantesca, já tomou um monte de porrada na vida, tanto pessoal quanto profissional. E a pessoa às vezes tá lá com a casca dela, né? O ego, ele protege e ataca. Né? Então o ego, ele faz a pessoa o tempo inteiro estar se protegendo, é como se fosse um escudo mesmo. Uhum. E você vai vendo assim, ó, a primeira coisa que ela fala, não. Depois ela vai pensar. Né? Então, na prospecção, por exemplo, 40 para 3. Eu tenho que falar com 40 pessoas para fechar 3 pedidos. Por quê? Porque eu sei que o não está muito mais presente. E está tudo bem. É o momento da pessoa, o momento da vida da pessoa. E aí, aos poucos, a gente vai quebrando essa casca. E fala assim, olha, vamos lá, cara. Eu confio em você. Eu acho que você tem um potencial gigantesco. Eu tenho vários cases que, é inacreditável como uma pessoa... Muda. Nossa, cara. E o que você tá mais acostumado, assim, de entender as peças que faltam em cada uma dessas pessoas, assim? Se você fosse tirar um caldo, assim, o que sai mais? É venda? É gestão? Uhum. É cultura? Tá. O que você sente que mais falta das peças atualmente no Brasil de hoje? Tá, para quem está no comércio, eu tô falando de varejo, né? É mais venda. A galera tá com a equipe lá, mas não treina a equipe com profundidade. Pra vender. Para vender, de fato. Não é nem pra atender, pra vender. Não, atendimento... Porque também se não vende, não atende, né? Eu falo que atendimento é muito diferente de vendas. O atendimento é um encantamento, é uma educação, é um respeito, tá lá pronto para atender o cliente. Só que quando você descobre uma técnica, né, de um cross-sell, um upsell, quando você começa a entender que existem meios de você conduzir aquela conversa naturalmente para fechar uma venda, a coisa vai ficando mais fácil de ser vendida. Né? Eu falo que um cliente, ele entra numa loja, ele nunca pode sair com um único produto. Agora, só que o papel de fazer isso acontecer, dele sair com mais produtos, é do vendedor. O vendedor está lá para isso. Só que o que eu percebo muito, Gustavo, é que nesse mercado, segmento de varejo, tem muito tirador de pedido. É 1000 vezes diferente do que ser um vendedor proativo. E o cara sendo tirador de pedido, você vai numa loja, num shopping, hoje em dia, vai numa loja de roupa num shopping, passa no meio lá da semana. Cara, a pessoa está olhando a unha, ela está olhando
esperando literalmente brotar cliente e ela está parada. Diferente do que, na minha opinião, ela tinha que ter uma mesinha com telefone ali, cara, ligando para tudo quanto é cliente. Entendeu? E aí, cara, qual que é o seu amigo que vai fazer aniversário agora? Como é que você vai fazer esse... Vamos montar um presente junto para ele aqui. Tem que ter uma ação mais forte. Sim. De proatividade. Ou mesmo mandar no WhatsApp uma coleção nova que chegou. Exato, né? Fazer um grupo específico, tentar se mexer. Uma lista de transmissão, né? Exato, tem que ter movimento. Tem que ter movimento. Eu acredito demais em movimento. Se a pessoa ficar parada, cara, não vai brotar cliente. Esse é um segmento, tá? Uhum. Tem a outra galera que já está lá, por exemplo, distribuidoras. Já tem um produto forte no mercado, a marca já está sólida, já está reconhecida, há 20 anos no mercado, tem uma equipe bacana lá. Só que, querendo ou não, pela questão do nosso cenário econômico, tem muita gente sofrendo. E aí essa pessoa que está sofrendo lá na casa dela, ela pega essa energia e joga na empresa. E aí vira aquela célula cancerígena, né? Então, uma pessoa mais tóxica, e ela está lá para reclamar mesmo, vai reclamar do chefe, vai reclamar da empresa, vai reclamar do governo, vai reclamar de todo mundo. Só que isso acaba contaminando um pouco, né, a empresa. E muitas vezes, se o dono não cuidar, até ele está fazendo isso. Está já chegando desmotivado, então a energia pode estar boa, chega o dono, derruba toda a energia da empresa, e aí entra a gestão. Então é uma gestão de entender os gaps, entender o que não está dando certo aqui, por que não está dando certo. É mais voltado ao relacionamento humano, ou é um método que está faltando mesmo? Está faltando aqui uma disciplina para a gente fazer uma reunião? Eu tenho alguns clientes que eu pergunto, eu falo assim, qual foi a última vez que você parou para falar de uma reunião, parou com a sua equipe para falar sobre o planejamento semanal? O que a gente vai fazer nessa semana? Não faz. E aí, se não faz, não tem acordo. E aí a pessoa começa a fazer mais do mesmo ali. Mas vira balbúrdia. Exato. Pode virar, de repente, alguém que começa a achar que tem mais poder. Eu já vi gente de setor financeiro tirando dinheiro da empresa para pagar a própria faculdade, achando que está certo. Entendeu? E aí você começa a ver muita coisa errada acontecendo. Por quê? Porque não tem uma ordem, não tem um controle, não tem uma disciplina ali. Entendeu? E a gente sabe que tem, querendo ou não, o líder, o papel do líder qual é? É motivar, mas é condicionar essa equipe, né, para dar o resultado que ele quer. Entendeu? E se essa galera não estiver sendo muito bem condicionada para fazer um bom trabalho, cara, não vai cada um para um lado. É um monte de formiga, assim, só que vai para um lado. Até as formigas são condicionadas. Você percebe que está na filinha ali, né? Sim. Mas se o líder não tiver esse posicionamento mesmo, lembrar que ele está lá dentro da hierarquia para liderar, né? Como é que ele vai liderar? Não vai. Entendeu? Agora, pode ser que a sua gestão está maravilhosa, sua operação está redondinha, suas vendas estão prontinhas, seu atendimento está redondo. E aí vem aquela treta do comercial e o marketing, que aí fala assim, cara, você não está me gerando demanda. Né? Como é que atua nisso? Porque acho que, por exemplo, é que aqui no caso dos Estúdios Oz, eu sou o próprio marketing e o comercial. Né? Então eu sinto ali que a minha fraqueza, que eu já estou me apaixonando por ela depois desse papo contigo, é talvez gerar a demanda. Né? Porque caiu aqui dentro é negócio fechado. Né? E aí tem técnicas, tem tecnologia, tem tráfego para isso, etc., que eu venho me especializando e está melhorando bastante. Mas não tem aquele lance de você botar numa sala o marketing, a gestão, o financeiro, e aí o marketing é escorraçado do início ao fim, dizendo que ele não gera demanda para todo mundo? Tem. Por isso que foi criado o Growth. Né? O Growth é justamente para conectar marketing e vendas. Isso acontecia muito com o gerente de projetos e gerente de operações também. O gerente de projetos implantava o projeto, o gerente de operações ia pegar para começar a operar literalmente ali vários links instalados e tinha um monte de coisa errada. Insustentável, né? Nunca passava para a sustentação do projeto. Exato, né? Aí o gerente de operações fala, cara, quando você terminar de implantar isso certo, eu não consigo operar. Ou então, o gerente de projetos também sofre porque o vendedor vendeu algo que não é vendável. Né? Vendeu um sonho que não é realizável. Bater na meta, tá? E aí vem uma chuva de culpas e terceiros. Então, o gerente de projetos e o gerente de operações, para resolver essa dor, as empresas começaram a colocar na mão de um cara só. Falaram, parabéns, você é o gerente de projetos e operações. Então, quando eu estava na aviação, eu tinha 153 projetos em andamento. Desde a arquitetura de alguns que eu estava começando a desenvolver, migração de data center, por exemplo, até outros que já estavam ali. Check-in, por exemplo, sistema de check-in operando naturalmente. O marketing e vendas é a mesma coisa.
é importante lembrar todo mundo, todos os dias, que vocês estão dentro do mesmo bote e com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, né, de fazer a empresa crescer cada vez mais. Então, não tem essa de culpar um ou outro. Agora, uma coisa que eu sempre pontuo é que a gente não pode depender só do inbound, né, de um tráfego e esperar que chegue lead qualificado. A gente tem que ter alguém na rua, entendeu? E tem pessoas que faz tudo, né? Eu, por exemplo, adoro fazer tudo na minha empresa, né? A síndrome do Salvador lá parece que, né? Você quer... O herói a todo tempo. Exato. Mas, a partir do momento que você tem uma equipe, é muito importante que você lembre que você está na parte estratégica e não está mais na operação. Algumas coisas você vai querer ainda abraçar essa operação, faz parte do jogo, né? Mas amanhã o Gustavo vai estar onde? Só na estratégica, entendeu? E vai ter uma equipe de vendas na rua para ir prospectar, outbound. Vai ter uma equipe interna cuidando dos leads e trabalhando, se está frio ou não, se está qualificado ou não. E vai ter alguém aqui entrevistando no lugar do Gustavo. Sim. Entendeu? Para representar o Gustavo. Então, é um desafio, né? A gente passar esse bastão, porque a gente quer fazer tudo. Sim. Né? Natural. Você viveu um clássico. Você chegou aqui, eu tava mandando spray no pregador para poder arrumar as cortinas dessa sala. Né? Exatamente. Você pegou um caso real, meu. Eu, particularmente, eu acho que é legal isso, tá? Mas é muito natural que a gente entenda que nós estamos numa parte mais estratégica com o passar do tempo, né? E eu, particularmente, gosto muito do Pareto, famoso 80-20. Então, hoje, você está fazendo o quê nos 80% do seu tempo? E será que você está tendo 20% de resultado? Né? Ou você está tendo um excelente resultado? E tem algumas coisas que você pode fazer que vai consumir só 20% do seu tempo, mas vai trazer um resultado, cara, gigantesco. Por exemplo, essa live que eu me preparei muito para estar aqui com vocês hoje, né, nesse podcast, porque eu quero que seja a melhor live de todas, eu quero que seja o melhor conteúdo de todas, por cara, em uma hora ali do dia dele, pegar uma chuva de conteúdo e falar assim, cara, preciso urgente me mexer, executar, entendeu? Então, todo dia eu tô pensando nisso também. Eu falo, tá, compensa eu investir tempo nisso? Eu, como dono de empresa, compensa? Uhum. Quando a gente é um pouco mais analítico, um pouco mais planejador, cara, a gente vai amar ficar passando spray em tudo quanto é canto. E eu faço isso com o meu site. Horas e horas para montar um post. Uhum. Aí eu vou lá e, não, mais um pouquinho para cá, mais um pouquinho. Ah, muda a cor, muda tudo. Muda a foto. Muda a foto, exatamente. Eu faço isso o tempo inteiro. Só que a cada dia que passa, eu estou estudando isso há alguns anos já comigo. A cada dia que passa, eu me provoco a não ficar mais no meu escritório. Por exemplo, eu estou saindo daqui, eu tenho uma reunião com uma grande amiga, parceiraça, que inclusive ela já fez um podcast aqui comigo, a Cris Mazan, a Mas Agência, a Cris Pins, né? E eu vou fazer uma reunião com ela. Saindo da reunião com ela, eu vou visitar um estúdio que é um lugar de treinamento, um espaço de treinamentos que eu quero oferecer uma experiência mais interessante para o meu cliente. Saindo de lá, já vou ter que comprar uns negocinhos, quitutes, porque eu vou dar treinamento à noite. Então, o tempo inteiro eu tenho obrigatoriamente que estar na rua. Eu, no marketing offline, acabei de imprimir folder para minha empresa. Para bater, às vezes eu tiro... Como o Pareto está saudável na minha questão, tem hoje em dia 3 dias da semana que, cara, tá super tranquilo. Entendeu? O que eu faço? De loja em loja. Vou quebrar meus medos, né? De medo da rejeição com relação a... Nossa, às vezes você vê uma loja fantástica, você tem medo de entrar na loja. Porque medo de ter a rejeição, literalmente. Então, eu vou treinando isso a cada dia. E isso vai me trazendo mais resultado. Vai conhecendo mais pessoas, vai gerando mais negócios. Gera movimento também. Total movimento. E é bem diferente esse tipo de movimento, da gente ir para a rua para gerar negócio, do que ficar arrumando site, ficar arrumando pequenos detalhes. Spray nas paredes e por aí vai. Exatamente. Visto que quando é preciso arrumar, vamos arrumar. Essa é a questão. Agora, o que eu estou fazendo versus o resultado que eu estou tendo? Por exemplo, o meu site, ele já estava bom. Mas eu tenho que ficar mudando toda hora no site? Né? Será que eu tenho que fazer mais coisas? Ou será que ele já está bom e eu aceito? Ok, Marcos, vai para a rua. Uma vez eu escutei uma frase, eu uso ela com um pouco mais de regularidade. O ótimo é inimigo do bom. Então, eu concordo com ela hoje e eu não concordava antes. Né? Por quê? Porque como eu venho do mundo germânico, 11 anos, o meu lado analítico e planejador, ele é muito forte.
né? Então, o tempo inteiro eu quero excelência. E aí, a pessoa que é mais analítica, com a excelência, ela sofre, porque ela é perfeccionista. Então, qualquer coisa errada, mínimo que seja, ela sofre demais por causa daquilo, né? E quando a gente vai quebrando um pouco isso, a gente vai aceitando e vai equilibrando mais. Diferente de alguns executores. Perfil muito executor, o cara atropela tudo, faz tudo e não tá nem aí para qualidade e deixa rodando. Só que a galera do back-office sofre. Sim. Porque ele dá uma ideia na parte da manhã, na parte da tarde ele já dá outra ideia, e a galera que estava começando a pensar nessa ideia começa a mudar, e aí deixa todo mundo doido. Então é importante a gente equilibrar todos os lados, né, tanto analítico quanto executores, falando aqui de DISC, né, teste comportamental DISC, para que a gente consiga fazer tudo, mas de uma maneira saudável e sempre respeitando a hierarquia dessa empresa, né? O meu papel é mais estratégico ou é mais operacional? Entendeu? Ou então, o que eu falo para os meus clientes no treinamento que eu dou é separar em blocos. Você pode fazer tudo, mas você precisa respeitar os blocos. Qual que é o meu bloco da prospecção? Qual que é o meu bloco da família? Qual que é o meu bloco da saúde pessoal? Qual que é o meu bloco de cuidar da operação? Né? Por exemplo, eu dou aula. Então, é operacional puro. Né? Então, eu tenho que separar esses blocos para cuidar e fazer as entregas, mas, ao mesmo tempo, eu tenho meus blocos de prospecção. Mas como que eu descubro se eu sou mais planejador ou mais executor? Como é que eu descubro isso? Tá. Existe um teste chamado análise comportamental DISC. Então, você pode fazer esse teste pela Bora Desenvolver, por exemplo, ou tem algumas plataformas que já fazem também. E você faz um conjunto de respostas ali para entender, de fato, como que é o seu perfil. Essas são palavras, literalmente palavras jogadas ali, umas 100 palavras, e você responde como que você enxerga você. Aí tá lá, sou mais organizado, eu sou mais tímido, e você vai clicando. Depois eles perguntam assim, como é que você acha que as pessoas te enxergam? E aí você vai responder também. Poxa, as pessoas me acham mais comunicador, as pessoas me acham mais assim. E aí vai chegar numa conclusão, que é um relatório de umas 16 páginas, que mostra suas vantagens, suas desvantagens, como é você na liderança, quais são seus defeitos de fato. E as empresas maiores, elas gostam de fazer um teste desse, porque se ela vai contratar um vendedor, o vendedor, será que ele tem as competências necessárias para fazer isso acontecer? Né? Hoje, eu já enxergo, conversando com a pessoa, se ela é mais executora ou não. Entendi. Eu consigo mapear essa pessoa dentro de algumas Rapidamente. sessões. Eu tenho um cliente, por exemplo, que eu entreguei projeto para ele, um treinamento online, em novembro. Hoje é junho. Não entregou ainda para a equipe. Entendeu? Ele é muito analítico, muito metódico. E ele sabe disso. Então, a gente vai tentando respeitar esses padrões. Tem outro que a gente faz uma sessão só. Na sessão seguinte, o cara já foi no braço, já comprou um monte de roupa, já está vendendo. Eu falo, cara, agora a gente vai ter que trabalhar essas vendas, né? Porque era para estruturar antes a empresa. Você já saiu comprando tudo, né? Então, tem que ter um pouco de equilíbrio, mas assim, de maneira resumida, para quem está assistindo a gente, comece a observar os seus hábitos. Você é um cara que realmente faz muita coisa acontecer e tem muito resultado com isso? Ou você é um cara que fica muito pensando, mas não coloca de fato? E quando a procrastinação ganha da parte analítica? Porque às vezes o cara ele pode se julgar e responder ser analítico, mas na verdade ele é um procrastinador da parada. Isso. O analítico é um procrastinador, né? É. Porque ele fica analisando e planejando, analisando e planejando. Eu sempre lembro do Kiko, que ele não chuta a bola, sabe? Aí ele fica se arrumando. Esse bom. GIF é um clássico, né? Do procrastinador. Total, exatamente. Vai lá e se prepara aqui, mas não chuta. E não né? chuta. Ou demora para chutar. Né? É. É exatamente isso. Então, a gente tem que entender, é só fazer um overview ali, pega o seu histórico, né, e fala assim, tá, o que eu, de fato, quantos projetos eu tenho no papel e quantos projetos, de fato, eu coloquei na prática? Quantos projetos eu já executei? Ou, então, a pessoa, isso eu entendo muito, tá? Algumas pessoas que elas realmente são metódicas ao extremo. E elas sofrem também, porque passa anos, não dá resultado, continua pensando e também não dá resultado. Né? E acaba sendo um pouquinho mais grave. Mas aí não pode ser toque, por exemplo? Aí a gente não cai no transtorno obsessivo compulsivo de alguma coisa? Entra no perfeccionismo, né? Da pessoa ela não se sentir nunca preparada. E ela nunca age.
Porque ela sempre acha que está faltando alguma coisa, eu sempre vou ver, vou pensar, preciso conversar com alguém, mas não coloque em prática, cara. É uma Sim. pena. Tem alguns casos, por exemplo, que isso eu tive que tomar muito cuidado nas mentorias que eu faço, porque a pessoa já chega assim. Aí se eu vou lá e dou 5 atividades para ela fazer, ela sofre mais ainda. Por quê? Porque ela se sente tão incompetente por não conseguir fazer aquilo, que ela fala assim, cara, eu já estava espanada antes de chegar para fazer a mentoria. Isso eu aprendi logo no começo da minha carreira como mentor. Eu estou saindo daqui mais espanada ainda, Marcos. E eu tinha dado só 5 coisas muito básicas para ela fazer. Ela não faz. Então, hoje, eu prefiro 1000 vezes dar uma atividade só. E essa pessoa ainda assim vai sofrer para fazer aquilo, mas faz, entendeu? Do que entupir ela de ações para sair fazendo. A gente pode esperar do Bora desenvolver também algumas ações que de repente duram o final de semana ou o dia todo para que tenha execução além da tarefa? Porque, por exemplo, eu sou um cara completamente. Se eu fizer junto contigo, Uhum. o meu cérebro vai guardar muito mais. É. Se você me der uma tarefa, a chance de eu não fazer ela ou fazer pelo fim, né? Aí vai o meu lance ansioso também, é altíssima. Mas se a gente fizer junto, ou se a gente mexer junto, eu vou aprender muito mais. O que eu faço? Eu entrego o treinamento e eu falo para as pessoas me acompanharem nos stories. Porque nos stories eu vou dando dicas. Olha aqui, ó, sobre encantamento. Olha esse encantamento que fantástico. Eu dou dicas de prospecção, eu dou dicas do que eu estou fazendo que está dando certo e que está dando errado. Eu quero montar uma série da Bora Desenvolver um dia para literalmente ter uma produtora junto comigo para acompanhar meu dia a dia. Legal. Um Porque filmmaker acompanhando, né? Isso, exatamente. Porque isso vai mostrar cada vez mais para as pessoas como é que eu estou fazendo para que elas possam se especializar naquilo e também fazer junto comigo. Se sentir pelo menos assistindo ali, fazendo junto. E quando a gente fala de mentorias, é importante que a gente marque um conjunto de sessões, né? Eu sempre falo que é o cliente que decide a quantidade de sessões que ele quer fazer, e eu estou até fugindo um pouco das mentorias para justamente não ficar ocupando muito o meu tempo, né? Senão eu fico muito operacional e acaba literalmente não tendo espaço para outras estratégias. Mas a mentoria é importante para que você se sinta monitorado, porque você sabe que se você não fizer, alguém vai estar te cobrando daqui uma semana para saber o que você fez. Sim. E aí você vai se sentir culpado de não ter feito algo que você mesmo acordou com você mesmo que iria fazer. Entendeu? Sim. Então, esses acompanhamentos acabam trazendo mais resultado, porque você começa a mudar o seu hábito, se forçando a fazer. Agora, Marcos, tem casos que você entra ali, faz a análise, coloca a SWOT, né? Entende com o cara todos os pontos, mas você entende que ele não desenvolve aquela peça, que talvez ele teria que ter uma complementariedade. O sócio dele tem que ser aquela peça. É comum isso ou não? Ou você acha que toda pessoa pode desenvolver todas as peças? Eu acredito que todas podem desenvolver todas, dentro, claro, dos seus limites. Né? Por exemplo, a menina que rodou, a senhora lá, rodou o pitch, né, daquele jeito, e rodou, e tudo bem. Né? Quando a gente fala de sócios, eu sempre coloco em pauta por que ter sócio, né, e qual que de fato é o escopo de cada sócio. Sim. Porque eu vejo muita gente querendo ter sócio por uma questão mais de segurança do que de sociedade mesmo, de produtividade. Ah, vamos ser sócio num projeto? Vamos. Mas Tipo, para dividir a rejeição junto, para dividir o Exato. medo junto. Isso. Na verdade, o cara ele consegue fazer tudo sozinho. Ele não precisa de sócio. Só que ele está com medo. Então ele quer que alguém vá junto, né? Literalmente. Então essa pessoa, eu falo para ela, por que você vai ter sócio? Né? Então deixa eu ver qual é o escopo e por que ele é melhor do que você. Né? E por que você é melhor do que ele? Aonde que vocês vão se encaixar? Então eu vejo alguns sócios, por exemplo, que um é mais back-office, total, operação, e o outro é mais comercial. Tá na rua o tempo inteiro, trazendo negócio. Acho válido, acho saudável. Mas é importante que exista essa sinceridade de escopo, porque eu já tive cliente que eu precisei separar os sócios. Entendeu? E ser muito franco com o cliente que me contratou, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, cara, esse cara aqui está travando a tua operação inteira. E aí você tem duas opções, né? Ou vamos desenvolver, ou vamos tentar melhorar esse cenário. O que a gente fez? Deu férias pro cara. Enquanto o cara estava de férias, a gente entrou com tudo que estava faltando, literalmente, na operação. De 300 mil de faturamento foi para 1.200.000. Entendeu? Porque era uma empresa que o cliente já queria comprar. E o vendedor falava, olha, tá vendo? Não vendo porque vocês não conseguem entregar.
E faltava o quê? Uma linha de produção a mais, faltava processo. Faltava literalmente colocar coisa para funcionar, botar o óleo na máquina, literalmente. Né? E por questões metódicas, não é o momento. Não é o momento, cara, nunca vai ser. Né? Então, quando esse cara voltou de férias, ele olhou para tudo aquilo e falou assim, cara, como vocês mudaram sem minha autorização, eu sou sócio nesse negócio. Eu falei, cara, olha os números, só olha os números. Eu vou sair dessa empresa. Eu falei, não sai, agora é a última coisa que você tem que fazer, nem que seja para ser sócio investidor. Mas é agora que a empresa vai começar a rodar. Levou para o lado pessoal, vendeu a parte dele, o outro sócio comprou com o maior prazer. Com o próprio lucro que ele gerou dali para frente. Exatamente, e está super bem. Sim. Né? Então, assim, são questões que a gente tem que ser bem frio mesmo numa questão de sociedade para deixar muito claro o escopo de trabalho de cada um e que cada um seja responsável mesmo por esse escopo e, principalmente, que não queira entrar no escopo do outro. Sim. Tem reuniões de alinhamento, dá para conversar, mas já tive cliente assim também. Eu fui descobrir depois de um tempão que existe um documento chamado Acordo de Sócios. Ali que tem que estar muito claro Isso, tem o limite de município de cada um, né? Exato. Eu já faço isso até no organograma. Eu já tive cliente, por exemplo, que eu tive que mostrar o organograma de uma maneira muito clara que eles não tinham. E na apresentação do projeto final, eu falei assim, olha, tá vendo? Você que tem essa responsabilidade aqui, você está extremamente desgastado, nervoso, explodindo, porque você está querendo cuidar de um problema que não é teu. E normalmente as pessoas, isso fica uma dica para vocês, pessoal, normalmente um desgaste emocional, ele sempre vem porque você quer ter mais poder do que você tem. Então, por exemplo, a mãe quer que o filho arruma a cama. Se o filho não arrumar, ela vai explodir. Mas por quê? Porque ela está querendo controlar e está querendo ter mais poder do que ela tem. Ele não vai arrumar a cama, ponto. Entendeu? Até que ela, como líder, condicione de uma maneira que ele faça. Só que quando a gente fala de sociedade, é muito importante que essa pessoa ela entenda que ela tem uma chuva de problemas para resolver ali, dentro do escopo dela. E o problema que ela está querendo resolver não é dela. Entendeu? Eu, às vezes, tenho que fazer sessões de mentoria de administração de conflitos. E uma vez aconteceu de um diretor me chamar para cuidar de 2 coordenadores, homem e mulher, e os 2 estavam se matando, guerra declarada. E aí, quando a gente foi ver, eu fazia sessões individuais para entender esse lado e entender esse lado. Cara, tinha muito desse lado querendo resolver coisa desse lado. Entendeu? Então, eu falo assim, cara, você está sofrendo aos montes por um problema que não é teu. Esse problema é dele e ele tem um chefe para resolver isso com ele. É o famoso aspirar. Isso aí é seu, pra gente poupar do palavrão para você agora, né? Exatamente, né? E que lute para resolver. Só que se essa pessoa ela não focar no que de fato é o escopo dela, esse escopo fica fraco, ela não resolve isso aqui e também não consegue resolver o do outro, porque quer ter mais poder do que o outro. Né? Então, esse acordo tem que ser muito bem definido. E, claro, vamos fazer uma troca. No momento certo da reunião entre os sócios, você mostra os seus gaps, o cara vai mostrar os gaps dele. Se quiser dar um pitaco ou outro de uma opinião, né, saudável, uma discussão saudável, mas cada um no seu quadrado. É muito importante. Agora, cara, nós temos a idade próxima, né? Eu tenho 36, você atualmente 42. Nós não somos da ativos digitais, porém escolhemos como profissão a tecnologia. Né? Você fez análise de sistemas, eu abandonei várias faculdades, mas fui programador, desenvolvedor, depois viram lá que eu era bom de conversa e foram me levando para vendas. Mas a tecnologia faz parte da minha vida. Né? Meu último cargo CLT foi como head de transformação digital, inovação e etc. Quando a gente pega um pouco do comportamento humano nos últimos 100 anos, a tecnologia está presente nos últimos 35, 40. Né? Você pode pegar um dono de uma empresa que talvez a crença dele ali limitante seja vendas, mas você também pode pegar que está tudo redondinho, mas falta nele tecnologia. Falta digitalização. Aí falta todas as buzzwords que rolaram nos últimos 5 anos aí com relação ao mundo que a gente vive. E aí, como é que você traz um pouquinho desse, Marcos, tecnologia, né? Você cuidava da network das últimas empresas que você trabalhou. E como é que você faz esse cara entender que falta ele abrir o coração para receber a digitalização? Eu entro de novo com essa pesquisa feita em 130 países, falando muito sobre a resistência, né? E essa pesquisa fala sobre as 5 competências para você ser um destaque no mercado. E a principal competência é saber se adaptar ao novo. É a habilidade das habilidades. Adaptabilidade, né? Que criaram. Você ter o poder de se adaptar ao novo da maneira mais rápida possível. E eu conecto isso a uma palestra do professor Cortella que eu assisti.
E ele fala o seguinte, que é lindo ser uma empresa tradicional, porque é lindo passar uma história, né, de um pai para filho, para neto e ver a empresa ali crescendo. Só que existe uma grande diferença entre uma empresa tradicional e uma empresa arcaica. Uma empresa arcaica é quando o cara realmente fecha a porta e ele entende que aquela máquina de fazer chá é a única do mundo e só funciona daquele jeito por 50 anos e ninguém vai mudar. Então existe uma grande dificuldade, um desafio gigantesco de fazer essa sucessão e também, junto com essa sucessão, entender que tem coisas novas no mercado, entender que dá para melhorar e pelo menos testar, nem que seja para montar uma operação paralela. Né? A gente fazia isso muito na tecnologia, montava ali um ambiente piloto para testar se aquele sistema ia realmente funcionar ou não, se aquele servidor ia realmente funcionar ou não. Mas se você não testar, você não vai saber. Né? E hoje tem pesquisas mostrando, Gustavo, que nós temos 4 gerações trabalhando juntas e não está dando match. Ponto. Não está dando match. E o fato de não estar dando match significa que o desafio do líder é maior ainda. Porque alguns condicionamentos ele vai ter que impor para fazer dar resultado. Olha, pessoal, eu entendo sua ideia, entendo sua opinião, mas a regra do jogo é essa, a política da empresa é essa. A gente vai ter que seguir essa política. Né? Alguns vão mais para o lado da inovação, e realmente uma tecnologia pode ajudar muito. Tem outros que colocam uma tecnologia que vai mais atrapalhar do que ajudar, literalmente, principalmente nessa primeira fase, né? Se o cara não fizer uma transição muito saudável, explicando os benefícios dessa tecnologia, quais são as etapas para a gente passar para a produção o mais rápido possível, e o cara vai lá, pega uma tecnologia, um sistema que ele acha que é o melhor e bluf, joga. Cara, isso atrapalha demais. Né? E eu estou falando de meses, até anos, até a galera se adaptar com essa nova tecnologia. Então, a tecnologia ela é importante? Sim. Mas eu vou falar para você um pouquinho da minha mudança, como é que eu cheguei no treinamento, para você entender como ela é importante, mas sem o treinamento não funciona. Eu saí do mundo do CLT, né, abrindo minha empresa, e a empresa chamava Consultoria Infra TI. Porque eu queria ser consultor de tecnologia da informação, de infra, porque era isso que me ajudava. E a minha tese lá do mestrado foi justamente mostrando como que a tecnologia ajuda as pessoas a serem mais assertivas, né? Só que eu comecei a perceber que quando eu ia numa consultoria, fazer uma consultoria e eu implantava o VoIP, a galera surtava. Por quê? Como assim? Eu tinha um telefone aqui que eu tinha o número ali, já ligava, agora tem um monitor nesse telefone, cara, não sei como liga esse negócio. Começava literalmente a surtar e a frase de quem está revoltado normalmente é nada funciona. Né? Então não é só o VoIP. Não, porque foi mexer, sempre foi assim. Isso, essa frase então, cara, uma vez eu vi uma cena, o cara falou assim, olha Marcos, você vai ver, daqui a pouco vão falar que nada funciona na loja tal. Quando acontecer isso, vai lá, quero que você entenda o que está acontecendo. Eu cheguei lá e eu descobri que uma mulher estava vendo ali literalmente, né? Eu falei assim, deixa eu ver o que ela está fazendo. Uma senhora, ela estava debaixo da mesa, puxando todos os cabos de rede, trocando cabo de plug. Eu falei assim, oi, tudo bom? Tudo. Eu falei, o que você está fazendo? Não, aqui foi sempre assim. Quando dá esses problemas, é só ficar mudando esses cabos aqui, ó, que daqui a pouco volta. Eu falei assim, mas o problema em questão agora é a internet do bairro que parou. Não é aqui. Aqui está tudo bem. Só que você mexendo em tudo isso que você está mexendo, você está conseguindo piorar. Porque quando voltar à internet, sei lá. O problema do bairro você vai trazer para dentro da loja. Exato. E aí eu comecei a entender que a pessoa, o ser humano, ele precisa de um treinamento antes de conhecer uma nova tecnologia. Ele precisa se adaptar àquela tecnologia, ele precisa saber o que é aquilo, quais são os benefícios daquilo, para aí sim aceitar com mais facilidade um VoIP, por exemplo. Feito isso, tem questão de processos também. Então, comecei a adaptar a minha empresa para processo e infra de TI. Só que ainda assim a pessoa estava muito resistente. Eu falei, cara, eu vou ter que treinar sempre essa pessoa antes de implantar alguma coisa. E aí eu comecei a pegar gosto pelo desenvolvimento do ser humano, entender por que ele é tão resistente, por que isso tudo é uma coisa tão fácil de resolver, mas o ser humaninho está botando uma dificuldade ali, né? Sim. E aí que começou a virar uma empresa literalmente de treinamento, de formação de gestores. Então, sempre vai ter essa resistência, é normal, só que tanto o dono quanto os filhos e quanto as equipes, eles precisam rapidamente quebrar essa resistência para se adaptar ao novo de uma maneira mais saudável. Você sabe que
eu tive a oportunidade de conversar com muita gente legal quando a gente tem um podcast. Acho que é o mais da hora de tudo isso. Inclusive tem o Bora Desenvolver para vocês ouvirem aí nas principais plataformas. O Marcos está lá como host, trazendo um monte de gente, seus clientes, amigos, cases e todo mundo que ele gosta. Então, terminando essa gravação aqui, né, você pode buscar conteúdo com ele lá também para aprofundar. Mas eu tive a oportunidade de conversar com muita gente legal. E o Marcelo Politi, que ele é um treinador de grandes restaurantes e o cara que trouxe o Hard Rock Café pro Brasil e tal. Um dia ele chegou e falou assim, pô, Gustavo, você já parou para pensar que só tem 3 caminhos para sua empresa? Né? Essa frase eu já tinha escutado outras vezes, mas nunca tinha prestado atenção, né, como eu prestei. O Politi é um cara incrível. Né? A sua empresa, ou ela vai ser sucedida pelo seu filho, ou ela vai quebrar, ou você vai vender. E aí ele falou assim, você quer que essa empresa aqui seja dos seus filhos? Aí rapidamente eu falei, não sei. Você quer quebrar? Não. Você quer vender? Talvez. Aí você fala assim, cara, você começa a pensar, independente dos 3 caminhos que você escolher, né? Eu acho que o que você não quer é quebrar. Fato. Mas você... Antigamente, algumas, né, gostariam, tipo, meu pai gostaria de talvez passar aquela loja de ferragens que ele teve lá quando eu era muito novo, talvez passar pra gente como filhos. E vender é uma coisa que talvez mexa com outras crenças limitantes que a gente tem como empreendedor já, né? Não digo nem como CLTista que você falou, né? Que é assim, puta, mas não vou vender, mas vale muito. My precious. Isso aqui vale 10 milhões. O valuation o cara tira do cu, né? Mas ele fala que aquilo vale muito para ele. Como é que você lida com isso quando o cara entende que só tem esses 3 caminhos? Ou, cara, tem um outro caminho? Eu não conheço um outro caminho para empresa. Vamos falar do Politi primeiro. Tá Fantástico. bom. Um abraço, Politi, se assistir. Eu fiz uma palestra no último Food Nation do ano passado com ele, para 250 donos de restaurantes, falando sobre encantamento ao cliente. Legal. Então, eu sou fãzaço dele, a gente trabalha no mesmo espaço também, gosto bastante. E a frase que ele falou faz muito sentido. E eu vejo que sim, né? Você pode, por exemplo, tem uma outra opção que é literalmente montar outros negócios e deixar essa operação rodando sozinho com você sendo dono. Sim, como se fosse um cestinho seu, né? Isso, dos planos. Exatamente. Desde que você tenha uma equipe boa e coloque uma equipe tática muito boa, a equipe tática vai tocar. Eu conheço donos de empresa, por exemplo, que eles se afastam por meses da empresa. E literalmente não vão. E a empresa está indo bem. Né? Então, sim, vai ter vários cenários, mas eu acho que é importante você, como dono, ter aí pelo menos um norte do que você quer para sua empresa. Né? O que você está buscando? Quais são as suas metas? Elas estão bem claras? Né? Essa meta ela está sendo monitorada mensalmente, trimestralmente, anualmente, e ainda assim você está comparando esses trimestres com o ano passado, com o ano retrasado? Enquanto você estiver motivado com esse crescimento da empresa, não tem por que você querer largar ela. Você vai tocar. A menos que você queira ter 20 empresas, né? E aí uma não dá certo, a outra você vai liberando, beleza. Mas tá gostando, tá dando resultado, não tem porquê, na minha opinião, você querer largar. A menos que, né? Eu tenho clientes nesse cenário que, assim, os caras já construíram o império deles, é um casal, estão super felizes, a empresa está dando muito resultado, querem crescer, mas as filhas já deixaram claro que não quer a empresa. E ponto. Então, a partir desse momento que a gente está começando a entender o que a gente vai fazer com isso. Porque quando a gente fala de um plano sucessório, a gente tem que lembrar que a sucessão ela pode partir para um filho ou para um outro sócio, ou para uma outra pessoa que quiser comprar, ou para uma equipe tática também. Você está passando o bastão de alguma forma. De repente, a sucessão é um CEO profissional, né? É isso, exatamente. Né? Você pode deixar passar tipo esse a Gerdau, bastão. né? Acho que a Gerdau foi assim, Foi? né? Eles mandaram o próximo passo, a família não queria tocar e foi contratado um CEO profissional. Isso, exatamente. Né? Então, e a empresa não vai deixar de ser sua. Isso que é legal. Né? E você começa a ter espaço para outras. Por exemplo, eu tenho uma cliente que a gente estruturou toda a academia dela, já está num patamar muito bom e agora ela está começando a colocar o atual gestor para comandar tudo e está começando a coçar a ideia dela ali de ter a primeira franquia, de começar a pegar esse modelo de negócio e replicar ali para ter outra. Pô, você foi lá ensinar um método que ela organizou o método dela e agora ela vai replicar o método. Exatamente, cara. E essa pessoa estava extremamente desgastada emocionalmente quando me contratou. Eu falei, vamos fazer um trabalho sério aqui? Você topa ficar comigo? Cara, ela está comigo semanalmente. Ela não larga.
entendeu? E quando ela não pode, ela bota um líder ali para fazer uma mentoria comigo, entendeu? E dá certo. Então, por quê? Porque eles também executam, colocam em prática, tem um monte de desafio, mas você falando de números, você vê que está ficando cada vez mais saudável. Então é importante o dono ele ter essa consciência do que ele quer primeiro, né? Eu não quero mais essa empresa, ok, vamos trabalhar aí uma venda, né? Vamos fazer o valuation, vamos ver como é que está essa empresa, vamos ver se tem mercado para ela, se ela vai ser, por exemplo, assumida pela matriz de uma franquia, ou se você vai realmente passar a franquia, se for o caso de franquia, ou se não, vamos deixar para os filhos. Mas vamos treinar esse filho bem antes para que ele possa estar preparado para assumir essa gestão. Eu conheço uma empresa do mercado imobiliário de luxo que tem ali 2 filhos e os caras, desde 20 e poucos anos, os filhos, já tem 2 psicólogos, já tem mentores, já estudou fora, ou seja, estão preparando essa pessoa para assumir cada vez mais, de uma maneira cada vez mais assertiva também. Você pega um pai mais autoritário, o filho já não é mais não é autoritário, tem visões diferentes, Sim. entendeu? E tudo tende a fluir muito bem. Tem outras empresas que o pai até quer passar para os filhos, mas não larga o osso. E aí tá lá com 70 e poucos anos e querendo abraçar ainda muito centralizador e quer, mas não quer, né? Então também Sim. não faz a A passagem. gente tem um caso muito legal que é a Magazine Luiza, né? O Fred Trajano e a Luiza, né? A Luiza, acho que agora ela é a conselheira, né? Membra Isso, uma presidente excelente do opção, conselho. cara. E o Fred toca o barco lá, um cara com Isso. veia de inovação absurda, né? Isso. O que eu vejo que é um grande desafio para esses empresários é achar essa pessoa. É achar uma pessoa que está disposta a... Tem que ter um perfil específico para isso também, é uma das teorias que eu coloco no treinamento. É um perfil que é um cara que vai ter que vestir a camisa mesmo, ele não vai querer ter tantas opções paralelas, apesar de é importante ter, mas ele sabe que aquele é o carro-chefe dele, ele sabe que ele é o responsável, ele tem que ser muito proativo, não vai ficar esperando o dono dar as orientações, porque é ele que vai ter que criar essas orientações. Então é uma excelente opção, mas a gente sabe que é uma pessoa cada vez mais rara no mercado, né? E a gente tem que achar uma pessoa que realmente esteja disposta e ganhando bem, por sinal, porque ela tem que ter a recompensa dela, Sim. né, para fazer essa empresa crescer. A gente trabalha por dinheiro, cara. Acho que não tem como ficar Isso. romantizando a parada. A pessoa tá Isso. trabalhando aí pra você por dinheiro. É uma Exato. troca. Me dá o seu tempo e eu te dou dinheiro, Isso. né? Tem Não tem... o livro, desculpa eu te cortar, o livro O Poder do Hábito fala muito sobre isso, né? Tudo gira em torno de uma recompensa. Tem gente que a recompensa pode ser mais um apoio do chefe, um carinho, né? Claro que o dinheiro é importante, né? E tem outras pessoas que realmente estão ambiciosas ali a querer ganhar cada vez mais e ser o provedor da família inteira e poder Sim. literalmente dar uma boa escola, um bom estudo, uma boa casa, um bom carro e vários bens materiais, mas que para ele é importante. E é o dinheiro que vai fazer isso acontecer. Perfeito. Né? Não tem como fugir disso. Agora, ó, reforçando, boradesenvolver.com.br para pegar o livro, para conseguir lá Instagram, @Bora Desenvolver, a arte de vender, formação de gestores, isso, né? a arte da venda, Direto formação com de o gestores. Marcos ali. Agora eu queria te fazer uma pergunta já mais aproximando para o final. Você acha que quem nasceu para empreender nunca vai ser CLT e quem nasceu para ser CLT nunca vai empreender? Não acho, porque eu sou prova viva disso, né? Eu era um cara extremamente seletista, vestia camisa, odiava vendas, odiava vendedor e achava que o empreendedorismo... Eu falava que eu não era empreendedor e as pessoas à minha volta falavam que eu era. Então, eu precisei mudar esse hábito, eu apaixonei. Hoje, falar que eu não voltaria para o mundo CLT, eu nunca digo nunca, né? Porque eu acredito que inúmeros fatores podem acontecer, inúmeras incertezas podem acontecer. Amanhã, sei lá, pode ser que eu canse de tudo e queira ficar num escritório. Mas é um outro desafio, né? Porque você está muito independente. Você cria muitas regras. Hoje, por exemplo, estou aqui com você no meio do dia, né? Então, chegar para um chefe hoje e falar, E eu vim correndo, deixei meu moleque. Consegui deixar ele na escola. Né? Então tem alguns prazeres da vida do empreendedor que é muito bom, né? E parar para pedir para o chefe, eu posso não vir de manhã porque eu vou ir lá fazer um podcast? O cara vai olhar aquilo e falar assim, você tá louco? Ou, dependendo do chefe, que se for mais aberto, né? Vai lá e fala da nossa empresa, beleza. Mas eu ainda sinto que existem muitas justificativas que a gente tem que trazer para o mundo CLT, que eu não estou mais acostumado há 11 anos, né? A
ficar respondendo ali para chefes diretos. Apesar que eu sou professor convidado de uma universidade que estou lá respeitando ordens, né? E super gosto também daquele ambiente, mas eles também super respeitam a Bora Desenvolver. Eles falam, Marcos, a gente quer que você vende mesmo e vai para cima. Então é uma troca muito saudável, né? Já isso é seletista virando empreendedor, eu acredito que sim, é totalmente possível. O empreendedor virar seletista de novo é totalmente possível, mas existe um respeito por essa passagem e por essa migração de hábitos, porque realmente são hábitos totalmente diferentes, são conceitos diferentes, e a pessoa ela tem que estar disposta a mudar, tanto para um lado quanto para o outro, e entender que não vai mudar da noite para o dia. Vai ter muita coisa ali que ela não estava mais acostumada, que ela vai ter que aprender, vai ter que sair dessa zona de conforto. O seletista, para ser empreendedor, o maior desafio é prospectar, ir para a rua, é executar, né? Porque ele está muito acostumado a cumprir ordens o tempo inteiro. E ele acha que, no meu caso, né, se sai, você está esperando a ordem de alguém, né? Não vem. Falo com quem? Vendo para quem? Quem é meu chefe aqui, né? Então, você que vai ter que criar suas próprias regras. E o oposto também, né? Você vai ter que saber lembrar que tem um chefe ali. Sim. Por mais que você queira dar ideias e querer inovar a empresa e querer mudar a empresa inteira, não vai mudar. Você vai dar a sua opinião e dentro do seu limite e vai ter que respeitar o DNA da empresa também. Sim. Mas eu vi na sua tatuagem aí que tem música aí. Você é músico também ou não? Cara, eu gosto. Não sou especialista na área. É um gap, mas tem um violão que eu gosto de tocar, um tecladinho eu gosto de tocar também, gosto de cantar também. Como eu fiz o teatro na época, né? Então foi teatro musical. Então tinha Legal. a banda juntos, a gente cantava. Por isso você quer fazer uma peça musical do Bora Desenvolver. Cantando, literalmente cantando e colocando ali em prática, como ator, toda a minha história. Né? E ainda é um projeto que está bem sementinha, mas acredito muito que mais cedo ou mais tarde vai sair, vai acontecer, porque é uma questão de tempo. Hoje, por exemplo, eu já tenho o roteiro pronto. Né? Quando eu vou dar aula em Campinas, ou um treinamento mais distante, na estrada, eu aproveito o tempo da estrada para rodar a peça. E eu já tenho a trilha sonora, eu mesmo vou cantando, eu mesmo vou narrando e vou cercando ali para ficar cada vez mais assertivo. Aí é questão de, claro, uma infraestrutura. Já fui fazer algumas cotações, tem um investimento altíssimo, né? Para fazer uma peça de teatro, ainda mais musical. Querendo ou não, tem que botar produção em cima, tem que ter um diretor para dar uma lapidada, deixar mais artístico. Mas é um projeto que a arte está comigo, tá literalmente na pele, né? Tá na pele, muito legal, cara. Eu gosto bastante. Agora, tem um momento aqui do programa que eu abro minha mochila. Boa. E tem muita terapia que você aprende a deixar sua mochila mais leve. A minha fica mais pesada, mais de conhecimento, de todo mundo que já passou nesses mais de 1000 episódios gravados de podcast. Eu sempre tiro alguma coisinha de alguém e carrego comigo. Se eu abrisse minha mochila aqui e falar assim, Marcos, joga lá, além do seu livro, né? Joga lá pra mim alguma coisa dentro dessa mochila que seria uma dica sua aí. Pode ser o que você quiser, o que vier na sua cabeça. Legal, legal. Eu acho que a principal dica para essa mochila é você poder abrir o seu coração para coisas novas. É poder investir, não ter medo de investir. Né? Às vezes o investimento a gente sabe que pode ser mais caro, mas qual é o retorno desse investimento? E qual que é o preço de eu não ter esse conhecimento? Né? E quando você está aberto a conhecer mais coisas, seja no mundo profissional ou do lado pessoal também, né? Por exemplo, eu invisto em lado pessoal e lado profissional. Então, profissional, investi num curso pesadíssimo de marketing, estou aprendendo uma dificuldade gigantesca para entrar na minha cabeça, né? Todas as questões, detalhes de tráfego, etc. E, para o lado pessoal, investi num curso ali de arraiz, né? Amador, que é o piloto de jet ski, piloto de lancha. Então, a gente tem que saber fazer esses investimentos e sempre pensar no ROI, né? O retorno desse investimento. Eu não vou fazer um investimento à toa, né? Então, eu quero o retorno desse investimento, tanto para o lado pessoal quanto para o lado profissional. A partir do momento que você começa a pensar de uma maneira mais estratégica, você vai começar a perceber que cada investimento que você faz é barato. Por quê? Porque o retorno desse investimento é muito maior, muito maior. E aí você começa, claro, como executor, colocar em prática, porque eu falo para os meus alunos da pós. Eu falo, cara, você está aqui há 1 ano e meio, você está investindo 30 mil, 25 mil numa pós-graduação. Quem daqui já teve um retorno sobre investimento? Entendeu? E eu, no primeiro dia de aula, eu mando todo mundo embora. Literalmente, uma carta assinada. Eu falo, simulação, todo mundo foi embora, recebeu uma rescisão de 50 mil. O que vocês fazem? A galera trava. Porque nunca tinha parado para pensar nisso.
Então, às vezes, você está lá fazendo um investimento, né? Só que você não está pensando no retorno desse investimento. Eu vou ser promovido. Eu falei, tá, você vai ser promovido e ganhar R$500 nessa promoção. Você vai esperar 70 meses para ter o retorno desse investimento? Eu dou uns chacoalhos. Os meus treinamentos são muito reflexivos e uma reflexão individual. Eu sempre falo, o que você está fazendo? E qual que é o retorno que você está tendo? E mesmo assim, né, como dica também, entenda que não vai vir da água da noite para o dia. Né? Então, você vai ter que ter uma curva de aprendizado, você vai ter que ter paciência para fazer isso acontecer, vai ter que ter ali uma resiliência, vai ter que fortalecer as suas estratégias cada vez mais. Mas o mais importante é faça. Sim. Faça, cara. Porque senão cada ano que passa, você vai ficando mais para trás. E assim, a gente já tem os concorrentes normais, a competitividade normal, né? Um CLT tem uma chuva de concorrentes ali. Abriu uma vaga para ser gestor. Cara, uma galera vai querer essa vaga. Né? Uma empresa tem os concorrentes normais. E agora a gente está tendo um concorrente muito mais agressivo, muito mais forte, que é a inteligência artificial. Né? Que está chegando para transformar literalmente a vida de muitas pessoas para o bem, para quem souber aproveitar, e para o mal, para quem ficar ali estagnado, né? Esperando o que vai acontecer. Vai sofrer também. Então, quanto mais você investir, tiver coragem mesmo para investir, para fazer a coisa acontecer, para colocar mais em prática, para forçar, tem que forçar, né? O sofá é uma coisa muito gostosa, cara. E a zona de conforto, ela existe por quê? Porque ela é muito gostosa. Por isso que as pessoas estão lá. Então, para você sair dessa zona de conforto, sair desse sofá, realmente é um esforço gigantesco da sua parte. Né? Para a gente fazer uma academia, para a gente fazer um curso novo, para a gente implantar, colocar na prática o que está aprendendo, tudo é um esforço muito grande. Mas eu garanto para vocês vão ter muito mais resultado, tendo essa coragem de investir e de mudar seu hábito e de dar um passo de cada vez, do que não investindo, ficando resistente, achando que as coisas vão acontecer sozinhas, esperando, né, deixar a vida me levar e provavelmente tendo surpresas bem desagradáveis no futuro. Do mesmo poeta que fez música com Deixa a Vida Me Levar, ele tem um que é junto com a Beth Carvalho, é Camarão que Dorme a Onda Leva. Né? Aí, então, tá fique esperto aí, né, com as ondas que acontecem. Cara, adorei conversar contigo. O que você achou aqui de ser entrevistado e passar por um podcast? Cara, achei fantástico. Eu espero de verdade que é uma missão que nós dois estamos fazendo aqui para ajudar aí milhões de pessoas. Sim. Eu estou extremamente feliz e satisfeito por estar aqui. Uma experiência fantástica para mim. Acredito muito que as pessoas, né, que estão assistindo a gente também vão lembrar de outras pessoas. Né? Então, se puder olhar, curtir e compartilhar, né, sem egoísmo, né, e literalmente fazendo parte dessa missão nossa de poder ajudar o próximo da melhor maneira possível, cara, imagina a quantidade de gente que pode ser ajudada. Né? E ó, falando em ajudar, você que ouviu esse podcast até aqui, esse trechinho não vai poder virar corte, tá, editor? Porque ele é um desafio. Você que escutou até aqui, se você me mandar um direct, eu tenho 6 unidades de livro e eu vou mandar para sua casa. O frete é por minha conta, tá? Só você mandar lá, escutei o podcast com o Marcos, adorei, quero um dos livros dele, eu vou te mandar pelo correio e depois a gente vai conversar daqui a um tempo o que esse livro fez de diferença na sua vida, tá bom? Então fica ligado aí, você que ouviu até aqui ou você que assistiu até aqui, tem a chance aí de levar esse livro maneiríssimo, O Vale do Desemprego, que está retratando aqui os últimos 11 anos, né, os últimos 10, né? Você fez em 2020, então... Isso, na verdade é uma história de 20 anos, de 20 anos, né? Eu conto no livro a minha passagem dos 11 anos CLT, virada de passagem para o mundo do empreendedor, né? E vocês que me acompanham aí pelo Instagram, principalmente, né, vai acompanhando depois desses 11 anos tudo o que está acontecendo. Então, hoje, 8 anos aí de mercado, ajudando várias empresas, dando treinamento, sempre lapidando, sempre melhorando. Então, é uma inspiração, eu espero que seja uma inspiração para que vocês possam também entender que dá certo. Né? Existem métodos para isso. É isso aí. Quanto mais cedo conhecer esses métodos, né, mais ingredientes vão ter para poder fazer um bom método de trabalho no seu dia a dia. Isso serve tanto para empreendedores quanto para um líder de uma empresa também, né, Gustavo? Sim. O cara está lá assumindo uma gestão de uma equipe e às vezes tem as dificuldades dele. E, cara, quando a gente fala de métodos de gestão de pessoas, autoconhecimento, comportamento humano, cara, até eu montando os slides, me falta o ar. Falo, cara, que fantástico isso aqui, cara. Nossa, faz total sentido isso aqui. Então, com certeza vai ajudar bastante. Muito bom. Olha, dona Gilca, você que assistiu até o final esse episódio aqui, você vai ter um baita orgulho aí de sentir um pedacinho da história, saber tudo que o filhão tá fazendo. E eu te faço um desafio de fazer uma receita da dona Gilca
com ela para ver se você vai deixar o bolo queimar ou você vai deixar mais gostoso. Cara, com né? certeza eu falo que ela é uma das minhas mentoras, minha mãe, e 37 anos de empresa alemã, uma excelente cozinheira. Estou apanhando para ela, sempre está tentando me passar mais combustível para eu fazer esse método de preparo bem assertivo. E se eu estou aqui, você pode ter certeza absoluta que tem muita mentoria dela. Que legal. E todas elas acertam. É impressionante. Eu tento mudar um pouco a rota, ela, por aqui. Aí depois eu tenho que falar, tentei mudar a rota, não deu certo, só deu certo. É isso aí. Ó, nos stories você vai ver lá o Marcos, aí deve ser o Marquinhos para ela, né? Fazendo uma receita de um strudel, por exemplo, né? Junto com a dona Gilca. De alguma forma vai ter aí para ver se o método bem aplicado e passado com amor funciona ou se ele vai deixar o bolo queimar, hein? Boa. Não perca aí nos próximos stories, aí você vai ter que acompanhar. E só quem assistiu o podcast até aqui. Isso aí. Cara, obrigado demais. boradesenvolver.com.br. Faz o pitch pra galera aí, chamando para quem de fato precisa dos seus trabalhos. Perfeito. Eu que agradeço mais uma vez, Gustavo. É um prazer já estar aqui. E para você que está assistindo, eu faço algumas perguntinhas bem básicas, né? Então vamos lá. Se você hoje souber o que é um roleplay, se você hoje souber o que é um cross-sell, se você hoje souber o que tem por detrás do mundo da venda e está vendendo bem, excelente. Se você entender que está faltando algum tipo de conhecimento, vem para cá, vamos conhecer essas estratégias B2B, B2C, o que é inbound, outbound, tem várias opções para você trabalhar bem bacana para escalar e principalmente treinar a sua equipe para vender de uma maneira assertiva. E quando a gente fala de uma boa gestão, se você tiver um bom conhecimento de autoconhecimento, está tranquilo também. Se você conhecer uma metodologia, né, para entender por que uma pessoa é mais lenta, por que uma pessoa é mais ágil, se você tiver acesso a metodologias tradicionais de gestão de projetos e operações, metodologias ágeis, super tranquilo. Agora, se você entende que está faltando material aí robusto, né, sobre pesquisa nacional, pesquisa internacional, métodos de gestão tradicional e ágil, conhecimentos sobre comportamento humano também, tenho certeza absoluta que eu vou poder te ajudar bastante e espero que você consiga, com esses treinamentos, ter resultado muito rápido, que esse é o meu principal objetivo. Não compensa para mim ter cliente que não tenha resultado, né? Então, meu desejo é que você venha, aprenda e imediatamente coloque em prática para ter uma vida cada vez melhor aí na sua gestão, nas suas vendas e no seu negócio como um todo. Perfeito. E para quem ficou até o final aqui, desligando esse podcast para passar na playlist, o que tem lá dentro do Bora Desenvolver? O que você recomenda para a galera ir lá escutar agora, terminando esse podcast, e lá colar no seu? Legal. Eu fiz um podcast com a Cris Pinzan, foi aqui, inclusive. Legal. E falamos sobre marketing e vendas, a importância de conectar esses dois ambientes. Ela é uma dona de uma agência de marketing, gosto bastante do material dela também. E fiz um outro podcast aqui com a Lidiane, que ela é da área também de comportamento humano e tem um material fantástico ali que dá para estudar um pouco sobre questão de comunicação não violenta, né? Como é que será que eu estou sendo violento? Não estou percebendo que estou sendo violento? Também tem isso. Então são dois materiais que já estão prontos, já estão lá no canal no YouTube da Bora Desenvolver e tem mais pessoas chegando para a gente poder escalar cada vez mais. Tem outros vídeos lá que eu coloco mais sozinho, né? Vídeos até mais antigos que está rodando lá, mas a partir de agora a gente quer pegar velocidade nisso, dar uma acelerada com esse pod, porque realmente é só agregar valor, é só ensinar, é um prazer gigantesco a gente fazer isso, né? Delicioso, cara. A arte de ensinar também é algo que a gente precisa replicar, né? Tomara que nossos filhos, nossos sobrinhos, netos tenham também a possibilidade de aprender um pouco disso na escola, né? Eu acho que empreender, né? Empreendedorismo tem que ser uma matéria diária na vida de todos, independente se você vai ou não empreender, você tem que ter uma noção do que é e de quanto isso movimenta o país, né? Esse é o principal ponto e o que eu acredito. Na mão dos políticos, muito difícil, independente do seu lado, do seu, né, esquerda, direita, centro. Cara, na mão deles ali a gente já viu que dos últimos 50 anos pouco andou, né? Mas pela mão dos empreendedores, independente também de quais lados eles acreditam, a gente sabe que o negócio anda, progride, né? E constrói aí para suas famílias. Eu espero que você tenha gostado desse episódio assim como eu gostei e eu te vejo aqui nessa temporada com mais alguém que eu vou conhecer nessa minha trajetória com os estúdios e conhecendo gente bacana aqui nas salas. Eu deixo para você até mais. Pode dar tchau pra galera aí. Tchau, galera. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau!